Salve família! Estamos aqui iniciando mais um projeto, o Triumph Cash, um projeto que a gente desenvolveu dentro da empresa justamente para trazer um pouco mais de descontração, de bate-papo, conhecimento sobre futebol. E hoje vamos iniciar com nossa presença ilustre, nada mais, nada menos que dois dos meus sócios, Tobias Guilherme e Gabriel Avelar. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Muitos atletas já conhecem vocês, já conversam com vocês, mas outros não. Então conversa um pouquinho, fala um pouco sobre a trajetória de vocês. Show, irmão, perfeito. Primeiramente, um prazer estar fazendo parte desse projeto novo da gente, né? Eu acho que é muito importante a gente estar disseminando esses conhecimentos de uma forma mais descontraída, um bate-papo, estar explicando um pouco mais a nossa história, né? E como o Davi falou, me chamo Tobias, faço parte da Triumph, sou um dos sócios da empresa. E hoje meu papel nela é basicamente conversar com atletas todo santo dia. A gente busca conversar com eles para entender um pouco mais do perfil e aí a partir disso a gente conseguir trazer as oportunidades para cada um, né? E diferentemente do Davi, eu não sou um ex-atleta, não tive essa vivência em campo, né, exatamente, só mesmo descontração, um ratiozinho ali, né, na pelada. É bom. Mas aí tive a sorte também de acompanhar o Davi durante esse tempo todo, né, no futebol. O Davi é um cara que eu conheço desde criança, é um amigo meu de infância que eu tive a sorte de acompanhar durante esses anos no futebol, né. E sou formado na Universidade Federal do Ceará, por administração, e hoje faço parte da Triumph como sócio, né, para a gente conseguir tocar e gerar oportunidades para os nossos atletas. Perfeito. É bacana que a história do Tobias é muito parecida com a minha, né? A gente se conheceu, inclusive, na faculdade, na Federal do Ceará, fazendo administração. E desde quando a gente entrou na faculdade, a gente já começou a empreender, né? Então, essa história de empreendedorismo já há um tempo. E com isso, veio um convite junto ao Davi, né? De a gente abrir a Triumph, focar realmente em construir histórias de jogadores, de atletas representando, intermediando. E assim como o Tobias, o Davi sempre estão em contato com os atletas, muitos conversam comigo, a gente faz acontecer, traz oportunidade para realmente a gente estar conseguindo trilhar esse caminho, que a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que é o meu objetivo do Davi, do Tobias, da empresa como um todo, a gente fazer essa parceria com o atleta. E como também, né, não fui jogador, mas... mas sempre bato uma bola também com os meninos, né? A gente sempre faz um racha aqui da empresa, né? Mas prosseguindo, tipo, acho que o bacana de a gente continuar é entender um pouco da história da Triumph, mas antes disso entender um pouco a história do Davi. O Davi, ele tem uma trajetória muito bacana no futebol, que foi o motivo de a gente ter aberto a empresa realmente. E muita gente que está assistindo a gente deve estar se perguntando como é essa trajetória do atleta, né? Onde ele começa, o que é que fez a Triumph abrir, o que é que o Davi era ex-atleta, hoje é empresário. Então eu queria que a gente pudesse debater um pouco mais da tua história, Davi, tipo, tu contar como foi tua primeira base, teu primeiro contato com futebol, até ter te virado realmente empresário no meio, né? Com certeza. Hoje o pessoal conhece o Davi empresário, mas realmente só os íntimos, né, o pessoal mais antigo conhece o Davi jogador. Então, hoje, para eu chegar e ser um empresário que busca reconhecimento, que busca trazer oportunidades reais para os atletas, eu tive a minha vivência dentro do futebol como um atleta, né? Então, eu comecei a jogar futebol desde novo também, dos 5, 6, 7 anos, mas eu fui um pouco tarde na minha entrada dentro do futebol de base, né? Hoje a gente vê os clubes sempre pedindo jogadores a partir de 9, 10 anos, e eu comecei ali por volta dos 13 a realmente me inserir dentro do futebol brasileiro. Então, eu consegui fazer parte ali da base do Fortaleza durante alguns anos. Não consegui ver perspectiva, até porque foi um ano muito ruim do Fortaleza, né? O Fortaleza não estava com um ano muito positivo profissionalmente e acaba refletindo na base. E aí eu recebi a oportunidade, né, aos meus 17 anos, de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, e ali realmente foi o meu primeiro passo a ver o futebol fora do Brasil, a entender que não existe futebol apenas aqui no Brasil e Europa, existem outros mercados. E eu fui com um sonho, um objetivo de sair da minha faculdade, conseguir chegar no futebol profissional, mas Deus não quis esse caminho, e aí depois eu acabei indo passei 2 anos nos Estados Unidos, eu acabei indo depois para a Europa, onde eu realmente consegui me firmar, assinar meu primeiro contrato profissional, primeiro na República Tcheca, depois na Alemanha, até o momento onde eu decidi parar de jogar futebol e viver o meu sonho através dos meus atletas, né? Então foi daí que surgiu a Triumph, mas tem muita coisa aí pra gente conversar e para agregar ainda bastante. Bacana, irmão. Você falou aí de forma bem resumida na sua história, mas a gente sabe que quando a gente para analisar bem cada passo, cada momento ali, sei que teve várias decisões difíceis, né? Claro. Tanto sair do Brasil para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos para a Europa,
Conta um pouquinho mais pra gente, cara, como é que foi esse processo aí, como é que foi a primeira decisão, o que é que você levou em consideração para isso? Eu acho que hoje qualquer atleta top, de alto nível, ele já teve várias dificuldades, faz parte da carreira, do caminho. Eu tive alguns percalços durante essa trajetória. Desde a minha base, aqui no Brasil, eu via coisas que não eram positivas para o atleta. Eu tinha até aquele estigma de que empresário, a maioria não presta, que empresário só quer tirar proveito do jogador. Mas, na minha época, naquele momento, eu também não tinha aquele foco 100% de ser a mentalidade de ser o atleta top. Então, acabou que eu consegui construir alguma coisa aqui no Brasil, joguei campeonatos, mas foi quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui viver aquela faculdade, viver fora de casa, sair da asa do pai, da mãe, tive que amadurecer muito. E lá eu consegui ter um pouco mais de contato, apesar de não ser profissional, né, mas as ligas universitárias dos Estados Unidos são bem fortes. Tive contato com diversos atletas grandes que saíram, que era camisa 10 do Botafogo, do Flamengo, da base, que também não conseguiram ingressar no futebol profissional e acabaram indo para o universitário, mas realmente o meu sonho ele se realizou quando eu assinei meu contrato na Europa, né? Entendi. Só para entender um pouco mais a situação dos Estados Unidos, Davi, tipo, quando eu te conheci, você já jogava lá, né? Sim. E aí, acho que a primeira pergunta que eu te fiz, que eu acho que muita gente deve estar perguntando como é que você foi para os Estados Unidos? Porque eu acho que que muita gente procura a gente perguntando isso. Acho que todo dia eu recebo, Gabriel, eu quero ir para a Europa, Gabriel, eu quero ir para fora do país. Como é que eu faço isso acontecer, né? Hoje em dia, a gente tem um pouco mais de informação sobre os Estados Unidos que tinha na minha época. Quando eu fui em 2015, se eu não me engano, 2014, 15, realmente não tinha tanta informação e eu acabei investindo, né? Contratei uma assessoria para poder ter a oportunidade, uma das maiores empresas do Brasil. Porém, eu acho que eles eram uma empresa tão grande que não entregava o serviço detalhista, minucioso, que tem que entregar para o cliente. Na qualidade, né? Na qualidade. Então, eles tinham muito foco na quantidade e não na qualidade. Então, eu fui para lá, fiz o investimento, né, na assessoria. E quando eu cheguei lá, eu até brinquei com o Tobias esses dias, que a casa que eu cheguei era uma casa totalmente detonada. Na verdade, quando eu fui embarcar, eu não sabia nem onde eu ia dormir, né? Então, foi na metade do caminho lá no avião que foram me mandando as informações. A cidade era isso. Eu sabia que eu estava indo para Miami, o olho brilhando, com aquele sonho, né, de que realmente eu conseguiria fazer, só dependeria de mim, né, que eu conseguiria fazer uma boa temporada na faculdade, depois seria draftado, né? Ainda não tinha aquele conhecimento que a gente tem hoje, sabe que não é tão fácil, mas naquela época se vendia que era muito fácil, que qualquer faculdade o atleta pode chegar no MLS, que é totalmente equivocado. Mas quando eu cheguei lá, fui recebido, fui colocado numa casa com outros atletas, uma casa muito ruim, que eu tive que viver por cerca de um mês, né? Para vocês terem noção, eu cheguei numa época de chuva, né? No meio do ano, geralmente é época de chuva. Então, a casa tinha goteiras, tinha furo, então eu tinha que afastar a cama para não dormir com chuva, a cozinha com rato, barata, e o resultado foi que eu fui com mais 4, 3 voltaram, mas tudo aquilo me serviu de fortalecimento, né? Me amadureceu muito. Eu nunca fui um tipo de atleta de ficar reclamando para os meus pais, de estar passando tudo que eu estava vivenciando, mas foi muito, muito complicado, porém, o que não mata fortalece, né? Com certeza. O caminho ali eu batalhei, conquistei minhas coisas e fui batalhando para as coisas melhorarem. Né? É legal porque, tipo assim, esse processo decisório de tu tomar a decisão para os Estados Unidos, tu considera que foi um pouco mais por impulso, né? Que a gente já tinha conversado, como você falou, o olho brilhou e eu vou. Sim. E às vezes o atleta, ele pensa mais isso, mas um pai, uma mãe acaba às vezes, não, qual vai ser as condições que meu filho vai ter? Será que é a melhor trajetória para eu chegar no futebol profissional, né? E eu acho que quando você chegou lá e teve essa vivência, percebeu que não era a melhor situação para chegar no futebol profissional, que era teu objetivo final, né? É porque naquela época a gente não tem o que a gente tem hoje. Eu vejo muito amigo, muito atleta, um pouco mais velho também, já tá na casa dos 30 para cima, que hoje manda mensagem pra gente, fala assim, poxa, se na minha época tivesse o trabalho que vocês fazem, eu estaria lá. Então, na minha época não tinha uma empresa, não tinha alguém que falasse assim, vou te levar para a Europa, vou te dar uma oportunidade real que tu vai ter. Então, o que tinha foi os Estados Unidos, o que apareceu. E eu fui, se eu não me engano, um dos primeiros grupos que foi para lá de atletas. E eu lembro também que a empresa, como falou contigo, né, eles falaram como se fosse uma oportunidade que tu ia chegar lá e depois tá na MLS. Coisa que em 1 ano, 2 anos eu estaria jogando na MLS. Se tivesse lá até agora, eu tava com o Messi lá, né? Tava jogando lá no Inter Miami. Mas é aquilo, né?
que mais tem são empresas que vendem o que não podem cumprir, tem empresários que prometem o que não podem cumprir. Então é muito fácil você mexer com o sonho do atleta, mexer com o sonho das famílias principalmente, né? Então eu fui no sonho, fui na vontade de, poxa, eu vou lá, só depende de mim, vou batalhar, vou conquistar e vou chegar no futebol profissional. Mas não é assim, principalmente nos Estados Unidos, são concorrência muito grande, não é só o futebol, são faculdades, universidades selecionadas que conseguem dar projeção. Lá, por exemplo, tem Liga da NAIA, tem NCAA D1, D2, D3, então não são as três que o atleta pode ser draftado para a MLS. Então tem a USCAA, que era que a minha jogava. Então existem várias ligas que... Acaba que, tipo assim, quando o atleta ele vai, ele fica numa situação meio semi-pro e a gente sabe que o nível lá é um pouco mais baixo do que o nível europeu. Então, querendo ou não, a condição do jogador piora, a situação também do jogador em ter uma projeção é menor. E aí eu acho que foi daí que fez tu ir para a segunda etapa, né? Terceira, na verdade, né? Fortaleza, Estados Unidos, e aí veio a oportunidade da Europa, né? Que foi um outro desafio para ti, né? Que é essa época eu já te conhecia, como te falei, e aí eu acompanhei essa trajetória do Davi e eu fiquei, pô, agora ele vai pra Europa, chega quem olha de fora, né, fica, não, realmente a Europa agora vai ser uma coisa certinha, vai chegar lá, vai estar o contrato certo, né, que o pessoal sempre fala, o Davi tá indo com o contrato certo pra Europa, agora ele vai conseguir assinar e vai crescer, só que depende do talento, né. É engraçado isso aí, porque quando eu fui pros Estados Unidos, e eu lá vivendo, né, poxa, eu tava morando numa cidade boa, Miami, na Flórida, o clima muito parecido com o daqui de Fortaleza. Mas quando eu percebi que eu não iria conseguir chegar numa MLS, não necessariamente só por questão de futebol, poderia ser também, mas principalmente pela questão da oportunidade. Quando eu já estava com 2 anos, morando 2 anos e meio, eu recebi a oportunidade de ir para a Europa. E foi um momento que foi uma decisão talvez a mais difícil que eu já tive que tomar, porque eu estava estabilizado em Miami, eu tinha minha faculdade, estava próximo de me formar, estava na metade, né? Mais da metade. Tinha quantos anos aí? Eu já estava com 22 para 23. Já não era, tipo, não tinha acabado de sair da base, não tinha nem mais sub-20 para aproveitar, não, né? tinha mais idade, sub-20, nada. Realmente era aquilo ali que tinha ou largar. Então eu estava muito bem estabilizado financeiramente, estava trabalhando, e eu estava no momento que eu já tinha conhecido hoje a minha esposa, e ela tava para ir se mudar para lá. Quando eu recebi a oportunidade de ir para a Europa, eu falei assim, caramba, ou eu sigo aqui nos Estados Unidos, onde eu vou me formar, vou trilhar o meu caminho, minha esposa tá vindo, ou eu vou viver meu sonho e vou largar aqui tudo, vou lá para a Europa, vamos ver o que acontece. E eu sou um cara, eu penso, mas eu sou um pouco impulsivo. Eu acho que se você tem uma oportunidade, você tem que agarrar, ela não bate 2 vezes. Então eu pensei e falei assim, cara, eu vou pra lá, depois eu vejo, se não der certo eu volto para os Estados Unidos, vou pro Brasil, vai dar certo. E eu fui pra República Tcheca, mais uma vez prometido, me prometeram coisas que não aconteceram. Isso é bacana, eu até ia puxar, mas isso é bacana, porque tipo, deixa até claro pro pessoal, porque tem muita gente que trabalha pra Europa assim, né? Ah não, tu é brasileiro, já joga nos Estados Unidos há não sei quanto tempo, então tu vai chegar lá... Tem um material de vídeo bom, porque o material da Davi era bom. Fazia gol, camisa 10, depois tu conta até quando tu de costas, né? Mas enfim, tipo, e o pessoal chega e falou o que pra ti? Vai ter contrato certo, vai chegar lá e jogar, vai ter salário de tantos euros, não foi? Como foi? O que me foi prometido é que nessa época nos Estados Unidos eu estava muito bem. Mas no momento que eu recebi o convite para ir para a República Tcheca, eu não estava bem fisicamente, eu estava de férias. Então eu estava 3, 4 quilos acima, estava naquela fase de ir para a praia, de tomar um sorvete, comer, enfim. E quando eu fui para a República Tcheca, eu sabia que eu não estava bem fisicamente, mas eu fui naquele estigma de que, caramba, eu fiz uma temporada muito boa pela minha faculdade, joguei contra grandes jogadores que fizeram grandes bases aqui no Brasil, tinha jogado seleção de base. E me foi falado assim, pô, Davi, eu te conheço desde criança também, esse empresário, sei do teu futebol, sei do teu potencial, vamos pra lá que tu vai assinar, que vai dar tudo certo, a gente vai te botar na primeira divisão. E eu ainda não tinha esse contato com o futebol europeu, então eu não sabia de nada, eu não tinha um conhecimento. E naquela época o conhecimento ele era mais difícil de você conseguir. Então quando eu fui para a República Tcheca, eu fui com essa promessa, e quando eu cheguei lá vi que era totalmente diferente, que não valeria a pena eu ter ido, primeiro porque eu estava mal fisicamente,
Realmente eu não conseguia acompanhar os treinos, eu tive que levar ali cerca de 2 semanas para me adaptar, até ficar realmente condicionado, mas não fui para um clube da primeira, fui para um clube da terceira, né? Tudo que me foi prometido não foi cumprido, questão de moradia, de alimentação, mas eu falei a mesma coisa, cara, eu vou pegar esse limão, vou fazer uma limonada, vou fazer as coisas acontecerem. E se eu não me engano, eu tinha falado pra ti que tu ia com o contrato certo pra lá, né? Falou. Que o ponto não é nem o clube ser de primeira, segunda ou terceira, até porque tu me falou que o clube da terceira tinha uma estrutura muito boa, né? Não, o clube tinha uma estrutura muito boa, a questão da organização do clube, de condicionamento, eles estavam certos. Era muito boa. Só que foi falado assim, Davi, não precisa estar 100% fisicamente, só com o teu talento vai dar certo. Já tá assinado, né? Já tá assinado, já tá garantido, vai dar tudo certo. E não foi. Então eu tive que batalhar, tive que me condicionar, dei sorte do clube me dar esse prazo de quase um mês para poder me trabalhar, porque viu que tinha potencial, viu que eu me dedicava, porque assim, eu não estava ali conseguindo ter um ímpeto dentro do treino, né, nos primeiros dias, mas eu estava lá correndo. Descansava, corria de novo, né? Então tem muito atleta que na primeira dificuldade já desiste, tá com calo no pé, diz que não vai treinar. Eu não, fui sangue nos olhos. Então foi aí que eu consegui conquistar e batalhar pelo meu espaço. Isso é bacana, porque, tipo assim, além das outras adversidades que você teve, né? Tipo, eu acho que foi isso que também te deu o start pra tu parar e pensar. Não quero que nenhum atleta que venha nas mesmas condições que eu. Acho que foi o que a gente mais conversou até desde quando eu e o Tobias entramos aqui junto contigo na empresa, que ouvindo essa história, eu acho que trouxe uma reflexão pra gente, tipo assim, se o atleta também não tem a transparência do empresário que tá te levando, que não sabe onde vai ficar, não tem uma estrutura boa para poder dormir, para poder treinar, para chegar lá no clube bem condicionado, Sim. Ele não vai conseguir também aproveitar. Como você falou, com teu talento tu conseguiu ainda ter um prazo maior para isso. Mas tem atleta às vezes que tem zagueiro, por exemplo, lateral, que tem que ter um físico em dia, às vezes chega lá, talvez teria voltado já, né? O grande diferencial que eu vejo hoje é que eu acertei e errei, mas em momento algum eu tive um bom profissional do meu lado me orientando, que é o nosso diferencial hoje. A gente tem o conhecimento, sabe o que prometeu, o que não prometeu, o que eu já passei, o que eu não passei, para poder orientar da melhor forma. Então talvez se eu tivesse um pouquinho de um direcionamento melhor, né, uma pessoa ali do lado me orientando, comunicando, Davi, tem que fazer isso, Davi não tem que fazer isso, talvez eu tivesse tomado um outro rumo na minha carreira. Mas não foi só isso, né? Foi pandemia, que a gente vai estar conversando um pouquinho depois. Mas eu acho que o papel do empresário, quando ele é um bom empresário, ele é fundamental na carreira do atleta. Com certeza. Isso é um ponto também que muita gente acha que eu não vinguei porque não tinha um bom empresário, né? Sim. A gente não está aqui dizendo que o atleta necessariamente precisa ter alguém por trás para ajudar ele para crescer. Mas a gente sabe também que é outra coisa quando você tem alguém que tem uma vivência no futebol, nesse meio, né, orientando nas decisões. Então, uma coisa que eu sempre falo para os atletas é o seguinte, cara, o Davi, ele passou por muita coisa no futebol, como a gente está vendo aí, né? Você teve situações, tanto nos Estados Unidos, que te prometeram várias coisas e não cumpriram, na Europa também. Só que, pelo fato de tu ter passado por tudo isso, hoje a gente sabe o que prometer e o que não prometer. Qual é o caminho seguir, qual é o caminho não seguir, o que fazer. Então eu acho que essa questão é um dos diferenciais que a gente consegue olhar para o atleta que esteja preparado. Se o cara não estiver preparado em campo, cara, não adianta nada. O empresário é aquilo, né? Ele vai chegando no momento da carreira do atleta que ele vai se tornando fundamental, de certa forma. Quando o atleta está ali até o sub-15, ele tem um papel muito mais de pai, de direcionar, de orientar. Mas realmente, quando vai atingindo uma certa idade, ele entra no papel de negociar, de ver contratos, transferência, se o clube te valoriza, se não te valoriza. Mas tudo isso depende do desempenho do atleta dentro de campo. Não adianta o atleta estar lá quebrando a bola, estar no time reserva, estar mal, e o empresário chegar no clube e falar assim, tem que valorizar meu atleta, aumenta o salário. Não vai acontecer. E assim, eu nunca tive do meu lado um bom empresário para me orientar. E o que fez eu chegar onde eu cheguei e conquistar foi dentro de campo. Foi falando menos fora de campo, mostrando mais dentro de campo. Teve um jogo específico lá nos Estados Unidos que a minha faculdade, para ter noção, tinha 3 times. Tinha o time A, o time B e o time C. Quando eu cheguei, eu era do time C. Normal, você vai chegando, você vai conquistando. Sim. E aí eu já estava no time B, e aí teve um jogo que eu entrei no finalzinho do segundo tempo, pelo time A, que eles já estavam fazendo essa transição, e aí ele me botou para jogar, me deu a oportunidade, se não me engano, acho que tinha uns 7 minutos. E aí eu lembro que
tava num estádio muito bom, porque era um evento da ESPN lá na Flórida, que lá na Flórida tem muito esses eventos. E aí eu recebi a bola na linha de fundo, sem dominar ela, eu já engatei, já dei uma lambreta por cima do cara e cruzei na área, o atacante chegou fazendo gol. Acho que foi a primeira vez que o pessoal do estádio falou assim, uou! Europeu, estadunidense fala assim, uou, né? É a forma de expressão. Mas eu saí ali do jogo, todo mundo me aplaudindo, todo mundo me abraçando, falando que é isso mesmo, tem que ir pra cima. E ali foi um divisor de águas. Então, eu fui conquistando meu espaço calado e mostrando dentro de campo. E aí, depois daquele lance que encantou ali o treinador já tinha visto ali nos treinos que eu tinha potencial, mas quando viu ali no jogo, ele realmente me deu a oportunidade, tanto que a gente classificou para os nacionais. E aí eu conheci boa parte dos Estados Unidos também, através da faculdade. Show. Mas é engraçado, até puxando essa parte da lambreta, né? E puxando quando tu ficou na Europa, lá o pessoal não gostava muito, né? Não. Puxando pra parte da Europa que foi... Tu chegou, assinou, viu projeção, né? Chegou na República Tcheca, ficou lá uma temporada, não Sim. foi? E depois foi pra Alemanha também, pra crescer na carreira, né? Que é o caminho que a gente geralmente diz pro atleta. Chega numa divisão menor, num país menor, pra você ir crescendo, que é um pouco mais fácil. Acho que a tua experiência provou isso, né? E a dos atletas que a gente tá trabalhando isso também prova. Só que lá, em relação à firula, eles já não gostam tanto, né? A gente fala do leste europeu, mas muita gente tem um estigma e a gente está conseguindo quebrar isso, né? A gente coloca... Quando foi falar assim, Davi, República Tcheca, bora, tu vai pra lá? Eu falei, cara, bora, futebol é futebol, vou batalhar pelo meu espaço. Mas realmente, quando eu consegui me destacar ali e receber a oportunidade de ir pra Alemanha, eu lembro que no primeiro treino, eu também dei uma lambreta, mas não é de forma pejorativa, ela é objetiva, não é? Recurso, né? É um recurso, não é eu pegar na zaga a bola e fazer, mas tô numa linha de fundo, tá ali num contra um, é o momento, você faz, ou você faz o gol, você dá o passe pro lado. Então, quando eu fiz isso, mesmo concluindo a jogada bem, meu treinador me xingou de tudo que era nome, eu não entendia que era em alemão, mas... dava pra ver que tava bravo. E aí ele falou assim, não. E aí foi, né? Assim, mas aquilo, se você perde a sua essência, você não consegue crescer, você não tem como ficar robotizado. Mas eu tive que me adaptar à cultura deles. Então, isso tem a questão do europeu, que ele não gosta da firula, não gosta do drible, da questão desnecessária. Ainda mais desnecessário, né? Mais necessário. Eu tenho a gente estava até conversando esse dia do nosso atleta Barreto, né, que hoje está na primeira divisão, e ele no telefone comigo falou assim, pô, Davi, no treino da semana passada, que ele fez um gol ontem, né, no treino da semana passada, eu fui lá, dei uma caneta e dei o passe e o treinador brigou comigo. Aí eu fiz no jogo, deu certo, saiu o gol e ele aplaudiu. Então é complicado, o europeu, ele pega mais pra esse lado, ele né? pega mais pessoal, ele vê tudo como falta de respeito, mas você tem que saber lidar, tem que fazer sempre com seriedade, com objetividade. Legal. E legal, né? Tipo, conseguiu passar essa temporada na República Tcheca, se destacou, foi bem, entrou como time titular. E aí foi quando surgiu a oportunidade na Alemanha, que foi também outra vez que tu teve que passar por uns perrengues, né? Então, é isso que eu falo, né, pros meninos, tipo... hoje, o que a gente consegue fornecer pros meninos que assinaram, né, que estão lá hoje jogando, é debaixo de muito suor, principalmente do Davi e dos outros meninos que o Davi conheceu nessa trajetória, que teve até a oportunidade de embarcar depois. Claro. E um outro ponto também é que, assim, a trajetória ela não é linear, né? Não. Você não vai chegar lá, assinar e aí vai ser perfeito, aí vai para um clube maior e vai ser... Não, tem desafios. Tipo, esse caso do Davi é legal, tipo, ele passou um ano bem, foi pra Alemanha, mas ainda teve o perrengue de ficar sem casa, assim. Houve uma má gestão da minha carreira, porque o empresário que me levou aos Estados Unidos para a República Tcheca, ele não resolveu a questão do meu visto. Então eu também não tinha um conhecimento da questão do prazo de ficar. Então eu joguei, mas quando eu vi que isso poderia me complicar, eu saí. Então mesmo eu indo bem, o meu empresário ele não foi presente de me orientar em questão de visto, de organização de salário. Então às vezes o clube poderia me enrolar por eu não ter uma boa gestão. E aí eu falei assim, e aí ele falou assim, não, Davi, vamos te trazer aqui para a Alemanha, tu tá bem, já dá para dar um passo acima, porque realmente o futebol na Alemanha é referência, então você já se provou aqui, vamos trazer para cá. Aí ele que me levou para a Alemanha. Eu cheguei lá, mais uma barca furada. Então,
Quem me acolheu foi um amigo meu, o Wilson, se ele estiver assistindo também, abriu as portas do clube dele e consegui realmente assinar, consegui fazer uma boa temporada, o clube me abraçou. Chegou lá, tu não ia ter onde dormir, né? E não ia ter onde ainda dormir. bem que o Wilson tava lá pra poder te deixar onde tu dormir, né? Eu cheguei em Düsseldorf e ele falou assim, cara, a gente tem que ir pra Com, que é Colônia, é aqui do lado. Eu falei assim, cara, eu não conheço, mas vamos lá. Quando chegamos lá, ele falou assim, vixe, é 4 horas daqui, 3 horas. Eu falei assim, então não é do lado. Então eu não tinha nem onde dormir. E aí foi aí que eu entrei em contato com o Wilson, sabia que ele estava lá. E ele acolheu, então eu levei o empresário para dormir com a gente na casa do Wilson. Tu que abrigou o empresário, né? Eu que abriguei. Então foi uma situação bem conturbada. E aí eu acabei que me empreguei no clube do Wilson, pedi para ele abrir as portas, fui lá treinar e o clube assinou, me destaquei, né? Tava fazendo uma boa temporada. Só que aí foi quando tu começou a conciliar a carreira de jogador e empresário. Foi aí que muita gente tava caindo em golpes, não tinha uma referência e viu que eu tava conquistando meu espaço, falando assim, pô, Davi, onde é que tu tá? Como é que eu faço para ir para aí? O que tu viveu, pô, esse cara aqui é bom, esse cara aqui não é. Então eu comecei de forma informal a ajudar as pessoas a irem para fora, tá levando, gerar essa oportunidade. E acho que foi aí que deu o start na minha possibilidade de, depois da minha carreira, até então eu pensava ser atleta profissional realmente. Passar até os 30 e 40 Passar anos até jogando, os 40 anos jogando aí. E estava muito bem, o meu time foi campeão da liga, eu fui líder de assistência, fui o terceiro artilheiro do time. Então foi uma temporada muito boa até o momento que bateu a pandemia. Que aí foi outro divisor de águas, né? A tua geração, a 9-6, eu acho que foi a mais prejudicada, né? Foi. E nesse período, se eu não me engano, irmão, tu tava numa época também que, como tu falou, tu tava jogando, atuando bem, e mesmo assim continuava ajudando outros atletas a chegarem também nessas oportunidades, né? Até porque o Davi não falou aqui, mas ele sempre foi um cara muito desenrolado, né? Assim, ele sempre fez muito contato, sempre se fez presente em muito ambiente. Então, assim, eu lembro que naquela época tinha jogadores que falavam comigo, contigo, e aí falavam, pô, Davi, como é que eu faço pra chegar aí também e tal, e tu desenrolava uma oportunidade. Eu acho isso bacana, porque, tipo assim, isso diz muito do perfil de como a gente trabalha, principalmente do Davi, que é aquela questão do carisma. Eu acho que, tipo assim, hoje a gente só tem as portas que a gente tem graças a tudo que o Davi fez, foi de forma correta, tratando todo mundo bem, que trouxe realmente essas portas para dentro da empresa, né? Eu acho que não se fecha portas. Eu acho que mesmo que as coisas não tenham ocorrido da melhor forma para você, e você se sinta lesado, deixa as portas abertas. Foi assim na minha faculdade, fui altamente prejudicado pela empresa, deixei as portas abertas. Foi assim na República Tcheca, deixei minhas portas abertas. Foi assim na Alemanha, deixei as portas abertas. Fui fazendo network, fui conhecendo empresários, até porque quando o atleta está indo bem, é muito fácil do pessoal chegar e te abordar e abrir contato. E você tem que ser aberto, você tem que estar conversando. Lá na Alemanha, eu era um dos poucos atletas estrangeiros que fez curso de alemão, mesmo falando inglês e conseguindo me comunicar. Eu entendi que, cara, se alguém tivesse na minha terra, eu gostaria que ele falasse português para poder me comunicar melhor. Então era engraçado porque eu ia na aula de alemão, de Deutsch, e no outro dia eu já tava falando lá, hello, wie geht's? Os caras, oh! Wunderbar. Já tá metendo o alemão já. Então foi massa e isso abraçou mais o grupo. Legal. E isso, tipo, teve essa situação na pandemia, né? Que tu veio de volta aqui pra Fortaleza e acabou não conseguindo voltar pra Alemanha. Sim. Teve que passar esse período sem trabalhar diretamente com futebol, né? Mas quando voltou, reabrir as fronteiras, foi quando tu tomou a decisão. Agora eu vou trabalhar realmente ajudando os atletas aí a não passarem o que eu passei. Que foi quando... O ano de 2019 foi o melhor da minha carreira. Eu estava muito bem no clube. Para quem não sabe, a temporada ela começa em agosto, né? Na metade. Então, quando começou a temporada, eu estava muito bem no meu clube. Eu já estava com moral pela temporada passada. E aí, quando chegou dezembro, eu estava muito bem. Estava líder de assistência, o time era líder do campeonato. E a minha esposa já estava morando comigo. E aí a gente voltou para o Brasil de férias em dezembro, para passar Natal, Ano Novo. Quando foi regressar em janeiro, início de 2020, bateu a pandemia na Europa, a gente ficou preocupado, sem saber o que estava acontecendo, e aí as fronteiras fecharam. Então o clube falou, não tem como vir, tá todo mundo fechado. Depois a pandemia bateu aqui no Brasil, foi o que foi, os campeonatos todos encerraram.
Lá na Alemanha, se eu não me engano, só ficou a Bundesliga 1 rolando, porque é dinheiro demais acontecendo ali, então Sim. não teria como nem por que parar, né, assim, de certa forma. Então, os outros campeonatos da segunda, terceira, quarta para baixo foram cancelados. E aí foi um ano que foi muito complicado, porque eu trabalhava com futebol, seja levando atleta ou jogando, atuando, né? Então o clube não estava pagando salário e com isso é muito complicado o atleta ficar um ano parado. É o que eu falo, o atleta quando joga o campeonato estadual aqui, fica 3 meses, daqui a pouco fica parado. O atleta tem que estar sempre em atividade. Então, ficar um ano parado foi um ano complicado e eu falei assim, cara, eu tô vendo que quando passar a pandemia, tem muita gente me pedindo jogador, muita gente conversando comigo, eu falei, cara, eu vou estudar, vou conhecer um pouco mais realmente do lado do empresário. Pelo fato de eu ter ajudado outras pessoas, eu entendi um pouco mais de negociação, tinha muito network. Eu falei, cara, eu vou deixar o meu sonho, vou viver através dos meus atletas. E assim foi. Então foi aí que eu tomei essa decisão de não viajar mais, né? Eu também já viajei bastante, então também pesou a decisão do lado pessoal também da minha esposa, querer ficar um pouco aqui no Brasil, e aí a gente acabou optando por ficar, e aí surgiu a ideia da Triunfo, e o Tobias aí eu conheço há bastante tempo, já expertise aí na questão de administração, trouxe o Gabriel e o Iago também, que está ali acompanhando. Inclusive, se quiser dar só uma mitadinha no ar-condicionado, tá um calorzinho, mas... e aí daí surgiu a Triunfo. Ah, bacana. E, tipo, eu queria puxar uma parte que é bem bacana, porque, tipo assim, muito atleta vem e te pergunta, Davi, tu voltou pro Brasil, jogava lá na Alemanha, mas por que tu não voltou pra jogar aqui no Brasil? Por que tu não voltou a jogar no segunda divisão do Cearense, primeira divisão, o que seja, assim? Eu sou partidário que depois que o cara tem 18 anos pra cima, né, 18, 19, 20, a idade que for, se ele não tá inserido em um grande clube, o ideal é ir pra fora. Porque eu saí daqui, mesmo estando num grande clube, que era o Fortaleza, eu via que não ia ter projeção e conquistei grandes coisas na Europa. Aprendi a falar inglês, aprendi a falar um pouco de alemão, conheci diversos países, várias culturas, fui bem remunerado financeiramente, Calendário, né? calendário de temporada. Então, assim, mesmo eu não me tornando atleta profissional, eu vivenciei tanta coisa que me amadureceu e me cresceu como pessoa. Então, quando eu vim para o Brasil, e também aqui estava tudo fechado na pandemia, eu vi que era muito difícil se inserir num grande clube. Então eu teria que começar de baixo, teria que jogar uma Série C do Cearense, uma Série B ou até uma Série A, um clube pequeno. E a realidade, pelo que eu conheço, pelo que eu vivi, não é muito positiva. Eu preferia muito mais, se eu não tivesse tomado a decisão de parar, ter voltado, buscado meu espaço novamente, do que seguir aqui. E uma coisa que tu falou anteriormente, né, sobre a questão de tu decidir ter essa pausa no futebol mesmo, em campo, e ajudar os atletas fora de campo, é uma coisa que eu sempre comento muito com meus atletas, assim, com os nossos atletas que conversam com a gente. Porque, cara, o Davi ele teve uma experiência muito massa, e desde pivete, né, desde criança a gente conversa que, Tobias, tu me falava, Tobias, cara, se não for em campo, vai ser no futebol. É futebol, meu plano A, B e C é futebol. E eu sempre botei muita fé, né, em campo, porque a gente sabe o teu potencial, mas também sempre vê esse teu lado mais desenrolado, de fazer amizades, fazer relações, né? E eu acho que esse também é um diferencial muito grande teu nesse sentido. Então, assim, nesse período da Alemanha, pô, o que tu passou lá e o que tu conseguiu contornar também as situações, tenho certeza que ajuda muito hoje em dia pra gente conseguir passar isso pros atletas, né? E fica de lição também para aqueles que acham que vão chegar e vai ser muito fácil, que vai ser muito simples, mas não, é um processo, né? E como tu falou também em relação ao Brasil, a pergunta que eu mais recebo, cara, hoje qual é? Tobias, tenho 20 anos, 21, 22, se tem alguma coisa aqui no Brasil pra mim, o que é que você acha pra galera que fala isso? Eu acho que é cada vez mais complicado. Essa questão da primeira pergunta, eu acho que imprevistos no futebol acontece, não tem como você... hoje, clubes de Série A do brasileiro atrasam salário. É muito fácil que o atleta ganha 500 mil, mas passar um mês sem ganhar 500 mil é difícil também. Então, assim, atrasar salário, questão de estrutura, de organização. Então, assim, isso em grandes clubes do futebol brasileiro. Mas lá fora acontece também imprevisto. Então, não vou dizer que tudo que eu passei era sempre culpa de outras pessoas. Sim. Mas acontece e a gente tem que saber lidar da melhor maneira.
Então, quando a gente trabalha com os nossos atletas, a gente passa muito isso. Pode ser que no treino, como teve, eu dei uma lambreta, mesmo fazendo gol, o treinador foi lá e me xingou, sei lá, falou mal. E aí no outro treino ele já não me bota mais para jogar ali no time principal. Faz parte do futebol, é imprevisto isso, você não tem como controlar, você tá jogando. Às vezes, como tinha pós-janta, né, a gente ganhava, eu não gosto de comida apimentada. E lá na Alemanha eles comem bastante comida apimentada, ainda mais porque o meu clube era de turco. Então, quando eu terminava o jogo, a gente ia comer, era uma sopa cheia de pimenta. Eu não comia. Então, às vezes, eu falava assim, eu não vou comer. Aí ficava não jantava ali com um grupo, aí depois ia lá e comia um pedaço de pizza, comia uma salada, o que fosse. Então, tem coisas que você tem que se adaptar e fazem parte da rotina. Então, aqui no Brasil, se o atleta tem 20 anos, por exemplo, não está no grande clube, vai ficar jogando aqui campeonato estadual para não ter calendário, para não receber um salário atraente, não saber se vai ter projeção, eu falaria muito mais para ele investir e ir para fora e ter a oportunidade de crescer. Cara, eu vou além. Tipo, além dos 20 anos, eu digo até conseguir mais cedo com 18 e 19, a gente cada vez mais está tendo experiência muito positiva com atletas que com 18 e 19 anos, 20, 21, 22, 23, a gente teve até gente com mais idade que a gente empregou. Sim. Só que a pessoa indo com 18 e 19 também tem a oportunidade de até aproveitar o sub-19 lá. Sim. E o atleta que vai acima de 20, a chance de entrar para um profissional lá fora, tendo uma estrutura de salário, de alimentação, de moradia, de tudo isso é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil eu tenho certeza que ele vai arranjar um clube ali, até de 4ª divisão, que seria uma divisão já nacional, né? Não seria um estadual. Uhum. É um contrato de 6 meses, depois de 6 meses tá ali batendo na porta de outro clube, querendo buscar outra oportunidade. É uma oportunidade que tem gramado que vai te dar uma lesão e tu pode perder uma temporada toda por lesão, né? Então são situações que eu, Tobias e Davi, eu acho que a gente sempre comenta aqui no escritório e vê, tem atleta que conseguindo fazer um esforço, conseguindo ir lá para fora, vai ter um destaque, vai chegar numa primeira divisão nacional, se transferir para um país de uma forma bem mais fácil. Né? E sem falar, cara, que a mentalidade aqui no Brasil é muito diferente lá de fora. Lá, aqui dentro, a gente sabe que o seu atleta tem 20 anos, 21, ele é visto como alguém que tá ficando velho, que tá perdendo a idade, que tá ficando ultrapassado. Então, naturalmente, vai ficando mais difícil para ele conseguir uma oportunidade boa. Então, assim, tem muito atleta que quer esperar também, por exemplo, a Copinha. Agora de janeiro, né, fevereiro, para conseguir estar jogando. Só que, cara, você vai jogar uma temporada ali 3 meses, um calendário curto de 3 meses, para depois ficar desempregado, para depois dificilmente ter uma projeção, é muito complicado. É difícil. Assim, existem clubes bons, Série D, Série C, claro que existem, mas também existem clubes que não têm uma boa estrutura. Então, quando o atleta ele toma essa decisão, lógico, dependendo do perfil, por exemplo, se o cara atleta tá num clube bom ali de Série D brigando, não tem por que ele largar tudo aqui e querer ir para fora. Mas se ele não tá num clube bom, tá reserva, vendo que não tá tendo projeção, jogando campeonato estadual ali, Série B, Série C do campeonato estadual, já tem uma Série A, mas o clube não paga em dia, daqui a 3 meses está desempregado. E esse ponto, mesmo eu já vi atleta mesmo assinando Série D, fazer um contrato de 6 meses, se o clube não passa da fase de grupo, o calendário dele reduz. Então ele encerra o contrato. Então rescinde com um atleta mesmo sendo um contrato curto. Tem caso de atleta da gente em base ou que tá no sub-20, às vezes aproveitado no profissional, que não recebe. Então E o pior, cara, que são perfis que a gente vê que são bons. Tem um material de vídeo bom, tem uma qualidade boa em campo. A gente sabe que lá na Europa é diferente. Sim. Lá eles veem um atleta com 21, 22, estão dispostos a investir ainda. Porque são novos. A realidade é essa. Não é que é fácil lá fora, mas você tem mais perspectivas do que aqui. Então, a gente tem diversos casos aí de atletas que, como vocês bem falaram, né? Cada vez mais 18, 19 anos são os pedidos que chegam pra gente. Tem atleta de 18 anos que tá lá em um grande clube, na base, né? No Sub-19, que não tava jogando aqui no Brasil. O Caio, o Said são exemplos aí de atletas que a gente conseguiu trabalhar nessa janela, né? O Said é um atleta que aqui no Brasil tava jogando base de clube que eu nunca nem tinha ouvido falar, lá de São Paulo, do Rio. O Caio já estava num clube mais conhecido, né, Cabo Friense, mas também não estava ali. O Caio é um atleta que tem passagem pelo Flamengo, então assim, ele tem potencial, dá pra ver. Então assim, aqui no Brasil não valorizou esse tipo de atleta. Lá fora os caras estão num clube muito bom, um clube que tem referência, já teve parceria com o Fluminense, né, que é o Samorim. Então tem muita perspectiva. A ideia é que eles façam um bom campeonato no Sub-19, sejam aproveitados para o profissional e depois
negociados, né? É legal quando a gente começa a entrar nesse assunto, muita gente pergunta justamente, tipo assim, pô, Davi, pô, Tobias, quais são os perfis de atletas que vocês trabalham? Tipo, quando vocês vão colocar direto num clube, ou quando é que o cara chega lá para primeiro ser avaliado? Fazer teste. Então, tipo, o que a gente pode entender um pouco disso é que existem situações diferentes de cada atleta por situação. É como o Tobias estava falando, né? Existe hoje atletas que estão empregados no ramo e que facilita a gente fazer uma intermediação. Então, por exemplo, se um atleta hoje às vezes está numa segunda divisão aqui do brasileiro, a gente consegue encaixar num clube de primeira, na Europa, fazer uma intermediação realmente, né? Mas existe também o caso da assessoria, que são os atletas hoje que não estão empregados aqui no Brasil, que têm potencial, que têm jogado, mas que precisam realmente ir para a Europa para serem avaliados pelo clube. Porque hoje, né, eu acho que o Davi viveu isso na pele, só não foi informado, né? Sim. Que é justamente a situação da avaliação, né? Eu acho que a gente tem que saber separar intermediação e representação, que você bem disse, são atletas já consagrados no meio do futebol, atletas que já têm um transfer marketing muito bom, valor de mercado, já tem estatística, já tem um material de vídeo no estádio top do Brasil. Então, esse perfil de atleta, a gente trabalha com intermediação, encaminhando daqui do Brasil, seja para o Canadá, como foi o Thiago Coimbra, que saiu do Palmeiras, um grande clube, mesmo tendo boas estatísticas, mas estava saindo do Palmeiras. A gente conseguiu empregar na Canadian Premier League, né, CPL. Então, como atleta o Barreto, que também era um atleta que fez uma base muito boa no Curitiba, estava jogando no Campeonato Paranaense, a gente levou ali para Montenegro. Então, tem diversos cases de atletas que a gente tira do Brasil e leva para fora, mas atletas já consagrados. Então, quando o atleta ele não tem esse perfil, a gente tem que trabalhar através da assessoria, que é aí que entra o processo de fazer uma pré-temporada com o time, um processo de avaliação. Esse é o perfil de atleta que não tem um transfer marketing muito bom, né? Às vezes até tem um transfer marketing, mas não tem estatística, não tem um clube de peso ali para agregar no currículo, não está jogando, tem um material de vídeo ok, ou muitas vezes não tem um bom material, não tem material de vídeo. Então, esse tipo de atleta, o clube lá fora, ele não vai contratar diretamente. Então, ele vai falar o quê? Davi, Tobias, Gabriel, gostei dele. Traz ele para a gente poder ver como é que ele se desenvolve, se ele está bem fisicamente, se ele não está lesionado, como é que ele vai se adaptar ao futebol. Se ele for tudo isso que vocês estão mostrando no material, a gente assina. Tem o caso do Yuri, né? Que é bem bacana de contar. O Yuri... O que jogava aqui em Fortaleza, né? Ele jogava no Barbalho. É porque tem 2 Yuris, né? Mas o Yuri, ele é um atleta que muita gente aqui no Ceará falava que ele era muito bom, mas não deslanchava. E aí o Yuri estava no Barbalha, no profissional, com 17, 18 anos, foi pro profissional do Barbalha. Bastante tempo. Uns 2, 3 anos atrás. E aí, cara, mas ele viu que não tava dando, não tava conseguindo. Todo mundo falava assim, pô, você é bola, você é bom, mas cadê o crescimento? E aí ele abraçou a ideia, né? Investiu na carreira dele e aí decidiu ir para a Europa. Hoje está na segunda divisão, Campeonato Europeu. Está muito bem, está recebendo em euro, está com moradia, está com alimentação, está com uma baita estrutura. E se perguntar hoje para ele se ele quer voltar para o Brasil, ele vai dizer que não tão cedo. Porque... Sim, e era um atleta que aqui no Brasil nos últimos meses não estava jogando mais profissional, né? Não estava. Ele estava já parado. Até porque faltou calendário. O Barbalha ele não disputava o Campeonato Brasileiro, jogava só o estadual. Aí jogou o estadual, todo mundo falou muito bom, foi bem e tal, mas... E aí, né? E aí? Então teve a projeção. E lá ele tá tendo calendário o ano inteiro. Tanto que ele, ano passado, jogou pelo Modrica, fez a temporada e a gente já emendou, ele nem voltou pro Brasil, já emendou o contrato com o NK Bratislava, né? O nome mais complicado. Mas tá bem. Às vezes os meninos perguntam, Gabriel, qual o nome do clube do fulano de tal? Mano, vou te passar por escrito. Te mandar aqui o transfer marketing. Arriscar aqui a falar o nome é difícil. Mas é um clube bom que vai brigar ali na parte de cima da competição para subir, né? E tá muito bem. Tá com o Caio, né? Um atleta nosso que é um caso muito, muito bom de ser falado, porque, cara, como é que um atleta ponta, liso, rápido, muito velocista, campeão paulista, sub-20 pelo Santos, não conseguiu deslanchar, subir pro profissional. Então, ele também comprou a nossa ideia, investiu, foi pra Europa, tá lá, o clube tá maluco com ele, falando que ele é jogador de Champions League,
Então, já falei para ele não deixar subir a cabeça também, passo por mostrar, mas está muito bem lá no clube. E tenho certeza que vai fazer uma grande temporada e muita gente vai ouvir falar dele ainda. Isso é massa, cara, porque assim, é o que a gente vê, né? O nosso trabalho é muito focado em abrir essas portas para o atleta, porque não quer dizer que o clube que ele está agora é o que ele vai ficar pelo resto da carreira. A gente quer que ele entre num clube que consiga dar uma projeção para ele, né? Coisa que aqui no Brasil acaba sendo difícil. O atleta ele tem que estar jogando, ele tem que ter projeção. Então, o nosso trabalho não é jogar pelo atleta, é dar a oportunidade, é dar o caminho. Então, quando a gente coloca ele um atleta ali no leste europeu, seja na Bósnia, na Eslováquia, na Croácia, na Albânia, Kosovo, seja onde for, Montenegro, é para colocar ele para jogar, porque no Brasil ele não está jogando. Ou se está jogando, não está sendo contabilizado estatística, não está sendo de suma importância. Sim. Então, a gente coloca ele nesses clubes, atualiza o material, atualiza o transfermarkt, ele indo bem e ele vai crescendo. E aí a gente consegue negociar ele de uma Bósnia para uma Alemanha, de uma Bósnia para uma Croácia, depois. O melhor exemplo disso, eu acredito que seja o mais recente, pelo menos que a gente está tendo agora na empresa, é o mesmo do Barreto, né? Que você falou. Sim. Que o Barreto, beleza, ele começou com aquela ascensão meteórica ali no Curitiba, na base, mas quando viu ele estava jogando segunda divisão do Paranaense, né? Sem projeção, já tinha acabado o contrato dele, conversou com a gente, como ele tinha um perfil realmente muito bom, a gente conseguiu essa oportunidade de ele chegar numa segunda divisão de um país ali do leste europeu, que aí o pessoal já acha, né? Já acha, segunda divisão, vou arrebentar. Ele foi bem porque tem potencial, sim, é um cara que tem base, né? E a gente tá conseguindo fazer exatamente esse percurso, né, que você tá falando. O Barreto, ele tá num momento excepcional da carreira dele, né? Tá muito feliz, ele acabou de levar a esposa dele para lá, que também era o sonho dele, à vontade. E fico muito feliz por essa fase dele na carreira. Mas a gente conversando com ele, com a família, a gente entende que até os 21... ele era prata da casa do Curitiba, era promessa. E justamente o papel do empresário dele na época, ter feito um trabalho tão ruim, que o Curitiba não quis botar ele para subir profissional. Colocou outro atleta que tinha boas relações com o empresário. Então, atrapalhou muito a carreira dele. E aí ele ficou jogando no Campeonato Paranaense Primeira Divisão. E no ano passado ele estava jogando a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ele já estava com 26 anos. 26. Então foi um hiato aí que ele teve de 5 anos, que também ele não desistiu, né, da carreira, insistiu, mas que ele já estava ficando sem projeção, né? Ele ficou, vou parar ou vou continuar? Ano passado eu conversei com ele no início do ano, ele me procurou, né? Nos procurou aqui na empresa, e eu expliquei para ele como a gente conseguiria ajudar. Eu falei, cara, mesmo tu tendo jogado no Curitiba, foi 5 anos atrás. Se tu tivesse hoje no Curitiba era uma coisa, como tu não tá mais, é outra. Mas vamos buscar, vamos trabalhar, né? Você tem um bom perfil, tem um bom material de vídeo. Inclusive ele tem um jogo que ele faz um gol contra o Atlético Paranaense lá na Arena. Então isso ajuda, né? Questão. E aí quando foi no final do ano, inclusive tem nas redes sociais um depoimento dele, para quem não assistiu, assista, que é bem emocionante. Que ele fala que estava pronto para desistir do futebol, porque, que nem você falou, dos 21 até os 26... são 5 anos jogando campeonato estadual, jogando amador, jogando subúrbio. Vai cansando. Então, vai desgastando e não vai tendo perspectiva. E o Barreto já estava com esposa, né? Então, você tem que ter um crescimento dentro do futebol. Você não quer ficar naquela zona. E sem falar, cara, na estrutura que ele tinha aqui no Brasil, né? Sim. A maioria desses atletas que a gente está falando aqui tem uma estrutura que, o alojamento não é bom, o campo, o estádio, enfim... E você compara com um clube, por exemplo, terceira divisão da Europa, cara, nem se compara, né? A gente fez a live recentemente com o Thiago. O Thiago tá na quinta divisão da Eslováquia e baita estrutura. O Thiago é legal também de falar, porque ele foi um atleta que ele tava jogando segunda do Gaúcho aqui. E aí, quando ele foi, eu falei pra ele, Thiago, ó, tu vai ter oportunidade em clube terceira, quarta, quinta divisão. Aí ele, Gabriel, mas terceira, quarta, quinta, como é que é? Porque tem esse preconceito. Tem. A gente aqui no Brasil, né? A gente, pentacampeão mundial, Eslováquia é quem, né? Mas ele chegou lá na quinta divisão, chegou faltando 10 dias, ele falou, Gabriel, não quero sair do clube. Não quero sair daqui, estrutura, os caras estão me pagando bem, tô gostando do treinador, tem muito estrangeiro aqui também que eu tô me dando bem. O apartamento que eles me deram aqui é sensacional. E tá lá, agora... feliz da vida, tá líder do campeonato também, então, fez 2 gols já, foi para as oitavas de final da Copa da Eslováquia, um time da quinta divisão crescendo, né? Então, assim, quando a gente fala de clubes de divisões menores, terceira, quarta, quinta divisão,
não um clube amador, um clube que não tem estrutura. São clubes que a gente consegue trabalhar na projeção de crescer uma divisão, são clubes que têm uma estrutura, como o Tobias estava falando, muito boa, né? De gramado, de dormitório, de toda situação que precisa, academia, enfim, toda a situação para o atleta ele poder crescer. Porque o que a gente não quer realmente é estar colocando o atleta nosso em situações que o Davi viveu, por exemplo. Eu acho importante, óbvio, quanto maior a divisão, o objetivo é crescer. Mas quando o atleta ele chega lá na Europa, principalmente, como a gente vê que tem clubes na quinta divisão que tem boa estrutura, mas tem clube que não tem. Sim. Então não adianta também generalizar, mas os clubes que a gente busca trabalhar são clubes que vão dar essa perspectiva. E o atleta ele tem que entender que, tá bom, eu cheguei aqui numa terceira divisão, não assinei, vou para uma quarta. Não assinei, vou para uma quinta. O clube tem boa estrutura, tem boas condições, eu vou jogar. Se você for um jogador de primeira divisão, eu te garanto que tu não passa 6 meses na quinta. Porque tu vai chegar, vai arrebentar, vai fazer uma boa temporada e vai subindo. Então, é o que a gente fala para os jogadores. Foca em jogar. Tem muito jogador que busca falar, quarta divisão. Mas quando chega na quarta divisão não consegue render, não consegue jogar. Então, foi algo que eu me surpreendi muito positivamente com o Barreto. Quando a gente trouxe essa ideia dele para uma segunda de Montenegro, né? Ele abraçou a ideia, abraçou a oportunidade. Ele já tinha entendido que no Brasil não dava mais perspectiva. E hoje ele está numa primeira divisão. 6 meses depois. 6 meses depois, perdendo, se não me engano, 5 jogos. Porque também tem a questão de adaptação do treinador, da parte física. Então, na reta final do campeonato, ele foi muito bem, né? O clube brigou para ser campeão, liderou várias rodadas, perdeu ali no detalhe, mas foi bom o suficiente para a gente. É aquilo. Fez uma boa temporada o jogador, a porta a gente tem. Então, se ele não tivesse ido bem, ele tinha renovado, tinha ficado em outro clube da segunda, não tinha ido para a primeira. Porque ele tinha se mostrado que não era um jogador de primeira divisão, era um jogador de segunda divisão. Mas, pelo contrário, ele foi muito bem. E agora ele está se mostrando um jogador de primeira divisão. Inclusive, ontem ele fez o gol da classificação da Copa. Isso. E jogo passado tinha feito uma assistência com um time que joga Champions League. Então, o clube dele está em terceiro colocado, se classificando hoje para a Conference League. Então, um cara que... Tipo saldo de gol, né? O cara, então, que há 6 meses atrás, 1 ano atrás, estava sem clube, hoje, daqui, quem sabe, na próxima temporada vai estar jogando um campeonato de Liga Europeia. E isso é muito louco de imaginar, porque em 1 ano a vida dele mudou. Hoje ele tá com a esposa lá, tá numa boa estrutura do clube. Obviamente, nesse caminho houveram imprevistos, houveram percalços de adaptação com o clube, de organização, enfim. Mas hoje tá muito bem e viu que valeu a pena, né? Todo esse trabalho. Isso é massa, porque entra muito naquilo que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Eu vejo o brilho lá no Davi falando dos atletas da gente, né? E é muito isso, cara. Tipo, a gente consegue realizar o teu sonho através desses atletas que a gente consegue ajudar, consegue gerar uma oportunidade, né? E eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, continuar fazendo. Só puxar isso, eu gosto de brincar que, tipo assim, já eu que não tive a oportunidade de ser jogador, eu falo assim, se eu não tenho, eu quero que vocês façam o que eu queria ter feito, tá ligado? E depois me dá um toque pra quem sabe eu conseguir chegar. Será que 25 anos ainda dá? Eu tô doido pra ir. Vira e mexe, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse essas oportunidades. Até eu pensava. Se tivesse ali fazer esse trabalho que a gente faz hoje, né? E aí, quando eu vou jogar os campeonatos aqui, vou bater os racha. Assim, joga demais, eu falo assim, ei, será que dá ainda? Mas isso é legal, até puxar pro Tobias, que é tipo assim, como o Tobias também fica muito em contato com o atleta, eu acho que o que a gente mais escuta é assim, Tobias, tu não consegue me encaixar na Espanha, não? Primeira divisão? Não consegue me colocar na Alemanha, não? Nas top 5 ligas ali da Europa? A gente sabe que hoje, né, o que acontece é o atleta chega pra gente e fala, Tobias, Davi, Gabriel, quero ir pra Europa, cara. Como é que funciona o trabalho de vocês? Quero muito ir pra Portugal, pra Espanha, pra Alemanha, pra Inglaterra, pra Itália. E assim, chegar na segunda divisão, terceira. Mas, cara, se a gente tá falando de um atleta que aqui no Brasil não tá nem um clube, ou tá jogando no estadual, segunda divisão, terceira divisão, como é que a gente vai botar um atleta desse numa das 5 principais ligas europeias? Isso aí E só um ponto, assim, não é nem a questão de botar num país, porque botar, você pode ir pra lá jogar em um clube de 7º, 8º, com estrutura muito ruim, enfim, mas não vai dar projeção. Então, Portugal é um exemplo claro disso, né? Clássico. A gente vê muito atleta que não tem o conhecimento. A verdade é essa, é a questão de ignorância, porque um atleta que
não jogou futebol em lugar nenhum, nunca participou de uma base, chegar pra gente e falar assim, cara, eu quero jogar na primeira divisão da Espanha, tá no mundo da lua. Então, assim, o atleta tem que entender o perfil dele. Aí é aquilo que a gente bate. Você tem transfer marketing, tem valor de mercado, tudo isso agrega para te colocar numa primeira da Espanha, numa segunda, numa terceira. Então, assim, por exemplo, a Alemanha, se eu não me engano, ela tem 15, 16 divisões. Eu joguei até a quarta, né, até a terceira. Então, assim, é muito discrepante o nível de até chegar numa primeira. E não é fácil. Assim, mesmo numa sétima divisão, tinha atleta que tinha feito base aqui no Flamengo. Né? A gente tem clube que a gente sabe, né, que joga oitava divisão, que vai atleta que era camisa 10 na base do Flamengo, pegou seleção, chega lá para jogar a oitava da Alemanha. Então e muitas vezes a pessoa vai pensando que vai ser mais fácil para chegar numa terceira, não, numa segunda. É complicado, é projeção, você tem que arrebentar muito, você tem que ter os contatos certos. Então, quando o atleta nos procura e fala assim, eu quero jogar em Portugal, tá bom. Você tá pronto para ir numa primeira divisão? Porque se for para você ir para uma quinta de Portugal, para jogar uma distrital, para jogar uma Taça Portugal, um campeonato nacional, não vale a pena. É melhor você ir para um clube de segunda, terceira divisão do leste europeu, um clube bom, que existem clubes ruins, mas você ir para um clube bom, aquele que vai te dar a projeção. Porque eu até hoje ainda não conheci um atleta que saiu de um campeonato distrital de Portugal e chegou numa primeira divisão. E só o que a gente vê, cara, não é porque eles não têm potencial. Tem muita gente com material de vídeo, com um perfil bom, com estatísticas boas, qualidade. Só que não engrena. E não tem projeção. Assim, hoje, Portugal, para quem não sabe, Portugal é um dos países não é mais pobres, mas que tem menos poder aquisitivo em relação ali o oeste e o centro europeu. Então, não tem poder de investimento. Obviamente, a gente está falando de Portugal, que é um país de primeiro mundo, facilidade do idioma, você de ligas mais baixas também, de né? ligas mais baixas, mas assim, o investimento está na primeira divisão, talvez na segunda, mas a terceira, a quarta, quando chega na distrital, às vezes o atleta tem que pagar a transferência dele do Brasil para Portugal, às vezes o atleta tem que pagar o clube para poder abrir a porta, o atleta tem que se manter, tem que trabalhar, então assim, o clube não consegue dar um salário para ele, dar uma bonificação de 20 euros, 30 euros, então, e aquilo. Tem vários atletas que assim, Davi, eu tô arrebentando no distrital, mas não cresce. Tem caso que chega pra gente, né? O cara com DVD fera, tipo, destruindo e tudo. A gente apresenta pro clube. Qual o campeonato que ele joga? Distrital de Portugal. Aí o clube, não, valeu. Basicamente isso. Muito abaixo. Porque não é o mesmo nível do que eles estão jogando. E clube que a gente tá falando do leste europeu, por exemplo. Sim. Recusam esses jogadores de distrital. Então, às vezes, tem muita gente que fala assim, Gabriel, tô indo pra Portugal, vou jogar lá uma temporada distrital, depois tu me consegue um clube. Aí eu falo, mano, ao invés de tu ir pra uma distrital, já é melhor direto pro clube. Então por isso que a gente encurta esse caminho, a gente como Triunfo, tipo, evita trabalhar realmente com esse mercado distrital, justamente porque o que a gente pensa é na projeção do mercado profissional. É porque a gente tem muito atleta que procura facilidades, procura zona de conforto. Quando você pensa em Europa, zona de conforto, Portugal. Tem brasileiro, mesmo idioma, clima parecido, comida parecida, mas aquilo é o melhor para tua carreira? Não vai ser. Então, isso obviamente é atleta de assessoria, a gente está falando, né? Não atletas que vão pro Benfica, pro Porto, aí é outro nível. Mas quando vai para clubes menores, é muito melhor você passar certas dificuldades de adaptação, de cultura, de idioma, numa Bósnia, numa segunda divisão, numa Eslováquia, numa segunda, terceira divisão, talvez numa Albânia, em clubes bons, no Kosovo, do que ir para Portugal para jogar distrital. Hoje a gente tem... Não adianta falar, é case. E a gente tem case na empresa. Portugal não é a melhor porta de entrada como os brasileiros hoje acham que é, né? E é o que não falta, a gente achando que Portugal é o melhor país para você jogar. Inclusive, atletas que jogam terceira divisão de Portugal nos procuram, falando assim, Davi, eu quero ir para o leste europeu. Tem atleta que vem do Portimonense, que nos procura, do Farense, do Trofense, que são grandes clubes de Portugal que vê que não engrena e sem falar quer ir pro leste. Na questão social também, que lá é um dos países, tipo, por mais seja... Hoje está cada vez mais caro viver em Portugal. Então, quando a gente fala de um salário que um clube português paga para um salário de um clube, por exemplo, do leste europeu, esse tipo de coisa paga, o poder de compra de quem mora no leste europeu é muito maior, né? A qualidade de vida que essa pessoa acaba tendo lá acaba sendo maior. É que nem a gente comparar hoje o Brasil e a Argentina. A Argentina, você tem que ganhar muito mais para pagar o custo de vida do que, teoricamente, aqui no Brasil, porque o Brasil está caro. É parecido com Portugal e talvez Eslováquia. Talvez ali 400 euros em Portugal não
pague no máximo um aluguel. Na Eslováquia tu já conseguiria um aluguel e uma alimentação. E se o clube te dá moradia, te dá alimentação, então tu tem um dinheiro livre que tu gasta ali mixaria para poder o custo de vida. Então, e é muito isso, assim. E, tipo assim, eu acho que questão de qualidade de vida, né? Eu acho que também muita gente pergunta, beleza, Gabriel, pô, bacana, gostei da ideia de vocês, tô aqui conversando, vou pra Eslováquia, mas antes de eu ir, como é que é lá? Como é esse país ali do leste europeu, eu não conheço, a gente vê muito na TV, na internet, Itália, Alemanha, mas Eslováquia, República Tcheca, que tu já morou, como é a qualidade de vida lá? Tu que morou lá, eu acho que pode dizer melhor que qualquer um, né? Eu vou falar, mas eu vou frisar também para quem não quer saber mais, além da gente, é só olhar lá no YouTube, Triumph Agents, tem várias lives com vários atletas ali que estão comentando a vida deles ali, né? Sim. Mas eu diria que, assim, tem certas barreiras. República Tcheca, eu morei. Ano passado eu tive a oportunidade de passar um mês viajando na Europa, conheci Eslováquia, Bulgária, Bósnia, né? Uhum. Então, o que eu vi é que realmente é uma cultura de uma população mais fechada, a questão do idioma, né? Mas eu vivenciei isso também na República Tcheca, na Alemanha. Mas você vê que, caramba, de 100 campos de futebol, 99 tapete. Você vê que a estrutura de clubes, você não sabe nem pronunciar o nome, tem um estádiozinho bacana, tem um uniformezinho organizado, tem uma certa mínimas condições para o atleta, tem um fisioterapeuta. Então, tudo isso facilita para o atleta chegar, ter condições de trabalho. Porque o atleta para se desenvolver tem que ter as condições. E de vivência também, né? Eu acho que segurança, acho que é o que os meninos mais falam. Quando chegam lá, eles falam, pô, Gabriel, aqui eu posso andar com o celular na mão. Isso aí é questão de segurança, é parte de primeiro mundo, né? Eu lembro que na Alemanha, quando a minha esposa conseguiu... Quando eu levei ela foi trabalhar e ela ia e voltava de trem. Sim. E ela voltava de trem na Alemanha, tinha um dia que anoitecia 9, 8 horas da noite. Quando dava 10 horas, estava tudo escuro. Ela chegava em umas ruas sem iluminação nenhuma, porque como escurece tarde, eles não tinham muita iluminação, né? Então, e ali, povo, 10 horas da noite, interior, meu filho, tá todo mundo dormindo. E aí ela ia andando sozinha, morrendo de medo, isso uns 3 primeiros dias, depois, tranquilo. Assim, a gente tem esse estigma. Em Praga, quando eu morei lá na República Tcheca também, andava à noite com o celular na mão. Óbvio que você não vai dar chance ao azar, Sim. porque pode vir furtos, né? Você vai sair do Brasil para ser assaltado na Europa, né? Tem esses mas essa questão de furto, né? Ficar atento, mas não vai chegar um cara ali armado de sequestrar. Que coisa que aqui no Brasil são mais recorrentes, né? Mas, tipo, e sem falar na questão de transporte público, é uma coisa que essa funciona. independência. Essa questão da vivência que a pessoa tem lá fora, eu acho que é bem mais fácil. E sem falar também o poder aquisitivo, né? Acho que tem muita gente que chega lá, ganha o primeiro salário, consegue comprar um iPhone ali. Que você recebe em real, lá você recebe em euro. Então, assim, um euro O salário mínimo lá, se você recebe lá um salário mínimo, e você recebe um salário mínimo aqui no Brasil, é discrepante o poder de compra. Então, um atleta lá que minimamente ganha seus 400 euros com casa e alimentação dentro do clube, ele consegue viver bem. Mas isso é as coisas boas, né? De morar fora. Mas tem a parte que também é mais complicada. Saudade da família. Tem o que a gente sempre costuma falar com os meninos, de tipo, pô, tá indo pra fora? Tá, mas tem que ter um mental forte, né? E é muito fácil o atleta superar essas dificuldades quando ele tá bem em campo. Quando ele tá bem, tá jogando, tá sendo elogiado, tá vendo perspectiva, você não liga pra família, você não sente falta. Agora, quando aperta, quando você é um atacante, não tá fazendo gol, o pessoal tá te criticando, você começa a se duvidar de si, começa a bater a saudade de casa. Porque a gente tem aquela questão do vir pro conforto, vir pra zona de conforto. Então, é um trabalho que a gente faz com os nossos atletas, a parte mental, que ele tem que ter essa consciência que ele tá lá para trabalhar, ele tá lá para conquistar o espaço dele, se provar também. Mas se na primeira dificuldade ele bater saudade da família, ele ficar pensando em voltar, ou ele vai bater uma depressão, ou ele vai voltar realmente. Então, esse ponto que o Gabriel trouxe é um ponto assim que muita gente menospreza, né? Tipo, vou pra Europa, vai estar no bem bom, jogando num estádio bom, num campo bom, então vai bater saudade. Mas isso é um ponto que pega quando você chega lá, né? Tu já viu gente voltar por causa de namorado, Tobias? Já vi gente não vir por causa de namorado também. Tem gente também. E eu vou te dizer, se pegar final de ano, você tá ali na temporada, não tiver bem, né, com saudade da esposa, saudade da família, no frio, sem sair de casa,
E você fica depressivo ali. Não tem... Isso é importante, cara, a gente falar, porque tem muita gente que só vê a parte do glamour, né? A parte do que é boa, mas muito atleta conversa comigo, acho que o Gabriel também já conversou comigo também sobre isso, que eles falam, pô, Tubeza, tem uma namorada aqui, tem uma esposa, tem um filho e tal, será que vale a pena eu ir e tudo mais? E eu digo, cara, depende. Se você for preparado realmente para passar essas dificuldades de início, com a saudade e tudo, mas for focado no futebol com a mentalidade certa, daqui pra frente, cara, é você trabalhar para depois que assinar, depois que passar um bom período no clube, leva a sua esposa, leva seu filho, entendeu? O caso do Barreto aí tá aí pra isso também. É um dos exemplos. E o outro exemplo é o João Paulo. O João Paulo. O João Paulo que tem filho, tá na Eslováquia, um clube bom de terceira divisão, Rimava Sobotá, um clube tradicional do Que não país. tava jogando também, chegou e assinou. Que não tava jogando aqui no Brasil, quando chegou lá, assinou no jogo de estreia, fez gol, sendo lateral esquerdo, e tá super elogiado ali, questão de 6 meses, continuar mantendo o ritmo, vai conseguir crescer e daqui a pouco tá levando a família, né? Quando eu falo com ele é exatamente isso. Pô, cara, não é que não tenha saudade, mas ele tá trabalhando ali pra realmente crescer e conseguir dar aquilo pra família também. Ele, morto de feliz, falou comigo que não conseguiu assinar, que em relação ao salário que ele recebe, a moradia, a alimentação, ele vai conseguir ajudar a filha também, a esposa, né? Então isso é massa. É bacana. E eu acho que isso entra também na situação que, tipo, muitos atletas vêm falando, perguntando com a gente. Ah, Gabriel, vou chegar lá e como vai ser meu visto? Posso levar meu irmão, minha família, minha namorada? Posso levar minha Tia, mãe, avó, minha tia, meu papagaio, né? Como é que é essa questão da documentação, né? Porque eu acho que, tu contando tua história, tu contou, né? Que tinha dúvida quanto a isso e realmente deixa. E tem gente que não responde, né? Não sabe responder, não sabe instruir, né? Quanto a isso. É a questão do conhecimento, né? Assim, eu também, quando fui na República Tcheca, tive esse problema da questão de documentação, então eu também não tinha esse entendimento. Por exemplo, eu quando fui não tinha nem carta convite do clube. Então hoje todos os nossos atletas viajam com carta convite, que a carta convite é o documento que comprova que o clube está esperando pelo atleta. Então, é questão de visto. Quando o atleta assina um contrato profissional, o clube fornece o visto. Tem clubes amadores que não fornecem, e aí o atleta ele opta por jogar ali 3 meses e ter que voltar, ou 3 meses ir para um outro país e depois voltar. Mas a gente sempre busca trabalhar com esses clubes profissionais que fornecem toda a documentação para o atleta ficar legal, de acordo com o tempo do contrato. Se o contrato for de 1 ano, visto de 1 ano. Se for 2 anos, visto de 2 anos. Sim. Né? E bacana que em relação também à situação da documentação, tipo, o pessoal pergunta, para eu ir para a Europa, eu preciso de visto? Eu preciso de algum documento extra do consulado do país que eu tô indo? Tem um atleta que a gente intermediou, né, que era do Grêmio, o Emanuel, e depois a gente fez um caminhamento dele para a Bulgária. E é engraçado dizer que, mesmo em um clube da primeira divisão da Bulgária, que é um mercado bom de se trabalhar, ele teve um tempo de processo de visto, porque existem países que são mais fáceis de dar o visto para o atleta do que outros. Mas o que o atleta essencialmente precisa ter para viajar? Que é a questão do passaporte. Antes tinha a questão de vacina, de comprovante, hoje não tem mais. Carta convite do clube. E no caso do atleta que está saindo contratado, como era o caso dele saindo do Grêmio, o contrato assinado. Então ele foi com passagem de ida. Chegou lá no clube, o clube entrou com a documentação e fez o visto. Foram quase 3 meses para sair o visto. Mas tem atleta nosso, quando chega na Eslováquia, com 1 semana já está feito toda a documentação. Então, depende muito do país. E caso ele não esteja com o contrato assinado, está indo para ser avaliado ainda pelo clube. Quando ele está indo, por exemplo, o caso dele é que ele estava saindo do Grêmio, né? O atleta pegou seleção de base, enfim. Então, quando o atleta está saindo para um processo de avaliação, processo de pré-temporada, ele tem que ter o passaporte, não precisa mais comprovante de vacina, Sim. mas tem que ter a carta convite do clube, tem que ter passagem de ida e volta, porque ele está indo para um processo de avaliação dentro do clube, ele não está contratado. Até porque para ele chegar no país de destino, muitas vezes eles querem saber onde é que tá a passagem de volta, né? Sim, exato. Mas aí eu vou fazer a pergunta clássica. E aí, Davi, o que acontece se eu assinar o contrato? Eu vou ter que voltar pro Brasil? Não, você já fica por lá. Assinou um contrato com o clube já fez as condições, negociou o salário, condições de moradia, refeições. O atleta ele já fica direto e já pode... espera a transferência ser feita para poder estar atuando. E aí adia a passagem, ou para vir passar férias, ou ele cancela, adia, ou pra pedir reembolso, ou faz o cancelamento. E eu acho que isso é bacana, eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, que é realmente como é que funciona o nosso trabalho em relação à assessoria, né? Que eu acho que a maior dúvida em relação a isso é, primeiramente, puxando para os clubes que a gente trabalha. Que eu acho que o pessoal falou, vocês estão falando que trabalham com clube assim, assado, etc., mas como é que é lá? Como é que é o clube realmente? Como é que é vamos pegar a terceira divisão da Eslováquia.
a estrutura do clube é o quê? É gramado sintético? É gramado natural? Eles têm um CT e tem um estádio? Eles têm um alojamento? É apartamento? Como é que é? Acho que o Tobias tem muito atleta lá, pode também responder isso, né? E A realidade é que, assim, cada clube vai variar muito, né? Mas grande parte tem gramado sintético, outros já tem natural, que facilita também até mesmo em questão de lesão e tudo mais, né? Sempre a estrutura do clube tem academia, geralmente, tem também a questão da moradia, que é uma moradia muito boa. e a moradia varia, né? Exatamente. Aí eu que pergunto, Tobias, eu vou estar lá, eu vou assinar com um clube, eles vão botar onde? Cara, mais uma vez, depende. Vão ter clubes que vão te botar, por exemplo, no alojamento próprio, outros vão te botar numa casa, apartamento, ou até mesmo no quarto sozinho, pode dividir quarto com outro atleta, ou até mesmo em hotel, né? Tem clubes que têm parcerias com hotéis da região e botam o atleta lá, então assim, mas todos proporcionam uma hospedagem muito boa, até porque, como o Davi falou, o custo de vida lá acaba sendo mais baixo, né? Então a qualidade de vida também acaba sendo melhor. Sim. E aí, é até um ponto que o pessoal fala com a gente, pô, Tobias, eu vou para Albânia, vou para Eslováquia, vou para Bósnia, são países que eu nunca ouvi falar, não conheço a cultura de lá, não conheço o país, como é que funciona, como é que é lá a cidade? É uma cidade que vale a pena morar? Em relação também à língua, que tem muita dificuldade, né, muita dúvida, em relação Eu ao acho que clima. você bem colocou, acho que tudo varia, depende muito, né? Por exemplo, na Albânia a gente vê que é mais comum ter campo de grama natural. Na Eslováquia a gente já vê que é um pouco misturado, tem campo de grama sintético. Sim. Na Bósnia, na Croácia tem muito campo de grama sintética. Então assim, mas o que todos os clubes em comum que a gente trabalha, que é importante frisar, existem clubes bons e clubes ruins, mas os que a gente trabalha buscando sempre os clubes bons, eles dão sempre a questão do alojamento. Tem clube que aloja dentro do estádio tem quartos, né, para os atletas dormirem, e aí eles acabam se alimentando no restaurante do clube, ou às vezes, muitas vezes, eles dão um aparato de apartamento que tem uma cozinha, então o atleta vai cozinhar o que ele quer. 99% das vezes sempre tem uma cozinha para eles terem acesso, para poderem cozinhar, poderem se alimentar bem, né? Porque a gente sabe, para se adaptar até facilita. Facilita, e muitos preferem até, então varia muito. Mas todos eles têm que dar essas condições mínimas e dignas de moradia, de alimentação e salarial, né? E assim, Davi, tipo, durante esses 30 dias que eu vou ter lá, para ser avaliado, né? Geralmente o clube ele pede para ver o atleta por um período e a gente combina esse período de 30 dias para ele estar lá no país. Eu vou ter acesso a essa estrutura? O atleta que está indo através da assessoria para passar os 30 dias e ser avaliado dentro do clube, o primeiro clube que ele chegar, que vai ser o clube da carta convite, ele vai ter a oportunidade de fazer o treinamento junto com o clube. E a gente espera que ele assine com esse clube. Então, porque o clube vai estar precisando de alguém na posição dele, né? A gente já vai ter feito esse trabalho de apresentar o perfil, gerar essa oportunidade, essa necessidade para o clube, e aí eles falam, pô, realmente gostei dele, quero avaliar ele aqui presencialmente, ver como é que ele tá, parte física também, né, que é um ponto que é muito importante lá. Então o importante é o atleta, a primeira oportunidade que ele está indo é chegar bem fisicamente. 98% dos casos de atletas que não assinam no primeiro clube que chega é por conta de não estar bem fisicamente. Então, se ele chega bem fisicamente, mostrou que é aquilo ali do material que tá conseguindo se desenvolver, ele assina. Agora, se ele não assinar aqui no clube de terceira divisão, de segunda divisão, por exemplo, não deu certo assinar, a gente vai encaminhar ele para um outro clube. Então, a gente faz esse encaminhamento para esse outro clube, onde ele vai ter a oportunidade de ser avaliado novamente. Não deu certo no segundo, a gente tenta um terceiro clube para ele, né? Então, durante um mês, ele tem essas oportunidades de ser visto, de estar treinando junto com o clube, em clubes que precisam dele. Né? Aquela situação onde vou colocar aqui um camisa 9, onde já tem 3 atacantes e ele vai ser só mais um. E é bom que, tipo assim, os clubes lá, eles não demoram para responder, né? É coisa de... O pessoal pergunta, Gabriel, vou passar quantos dias no clube? Os 30 dias aí, um clube só? 20 dias? Lá é coisa, tem clube que dá a resposta em 4, 5 dias. Gostam de ver 3 treinamentos e um amistoso, geralmente, né? Para poder oferecer um contrato. Quando o atleta ele chega muito bem fisicamente, realmente se sobressai, no segundo dia já tem um ok. Agora, quando o atleta ele já não chega tão bem, já precisa de mais tempo, aí o clube vai avaliando e vai entendendo, vai dando tempo para ele se adaptar e se desenvolver. Mas é bacana que, tipo, esse método que a gente vem fazendo, né, é uma coisa que tá dando muito resultado. Acho que 95% do pessoal que vai tá assinando, que realmente quem não assina às vezes é por uma situação
Aquele negócio que a gente tava conversando, né? De saudade de família, mentalidade, às vezes a Parte parte física. a parte física conta muito, porque o estilo de jogo europeu é diferente, né? O estilo de jogo europeu, ele é mais correria. Aqui no Brasil é um jogo mais cadenciado, onde você pode descansar um pouquinho ali, pode pensar um pouco mais. Lá quem joga no meio, na ponta, atrás, sobe direto, porque é linha alta, volta pra marcar embaixo, recompõe. Tu mesmo, né, quando jogava como camisa 10, às vezes tinha jogo que tu falava que mais marcava do que atacava. E se não tivesse pulmão, como é que tu ia fazer, né? Eu tive que me desenvolver muito na parte física, principalmente na Alemanha, né, que eu fiz uma temporada completa por conta disso. Mas é bom frisar, né, nessa janela, se eu não me engano, a gente trabalhou cerca de 38 atletas, 37, e, se eu não me engano, 32, 33 assinaram um contrato. Né? Ontem tivemos a notícia que os 2 últimos que estavam em processo de avaliação assinaram também. Mas os que voltaram tiveram oportunidade. É aquilo, a gente não pode botar a chuteira por eles, a gente tem que dar a oportunidade real para eles. Então tem atleta que foi em 3, 4 clubes, infelizmente não encaixou, viu que não estava bem fisicamente. E teve atletas que foram uma outra temporada com a gente, tentaram de novo e por terem a mentalidade, terem percebido que faltava essa parte física, foram mais maduros e conseguiram assinar. E isso aí, cara, é um ponto, assim, que a gente bate muito na tecla, né? Eu vejo o Gabriel conversando com os atletas, ele sempre tá falando muito da parte física, você também. Porque, querendo ou não, cara, quando você chega lá, a parte técnica, geralmente, eles já vão ter. A gente sabe que eles vão estar em dia, né? Mas parte física vai pegar muito se você não estiver bem. Você não vai conseguir recompor, você não vai conseguir estar aguentando os 90 minutos. Então, vai ser difícil assinar. É o divisor de águas. O futebol hoje é físico. Assim, óbvio que o talento, o tático funciona, mas se você não estiver bem de perna, você não consegue se desenvolver, você pode criar lesão. É importante frisar que teve atleta que falou pra gente assim, pô, eu tô indo bem fisicamente, tô treinando aqui, tô fazendo academia, chega na academia, tá fazendo supino. Não é voltado para vai ser fisiculturista, é questão de hipertrofia. Não é treino voltado pro futebol. Então quer dizer que você tá indo pra academia, não quer dizer que você tá treinando certo. Sim. Você tem que ter o treino voltado para o futebol. Hoje em dia eu faço meu supino porque eu não estou voltado para o futebol. Então, dependendo do treino, do exercício, você tem que ter um objetivo. Todo treino tem um objetivo. Então, teve atleta que dizia que estava se preparando e quando chegava lá, no primeiro treino, com 10 minutos, estava com cãibra. Sim. Tava com fôlego, botando a língua para fora. Não se preparou aqui no Brasil da forma que devia. Eu acho que né? isso entra muito no que tu falou de o atleta ele tem que buscar conhecimento. Sim. Querendo ou não, o atleta ele não pode ser só o atleta dentro... Quando a gente fala a palavra atleta, né? Não é só dentro de campo. É fora também, né? O cara que pesquisa como melhorar o treino, como tem que se alimentar direito, o idioma que eu vou falar, se eu penso em ir para fora, tem que aprender, como você bem falou. Então, eu acho que a palavra atleta é justamente quando pega toda essa situação e junta. Né? E eu acho que, tipo, puxando para isso, tem muita gente que hoje, às vezes foi para a Europa, foi sem conhecimento, acabou enganado e pergunta assim, Davi, já tô aqui na Europa, acabei caindo numa barca furada, tu consegue me arranjar uma outra situação? Funciona desse jeito também? Acontece muito. Tem muito atleta que vai para esses, principalmente Portugal e Espanha. Tem muito atleta que chega lá e fala assim, poxa, me prometeram aqui um clube top, assim, assado. Cheguei aqui, vi que não era isso, vi que o clube não dava visto, não pagava salário, tinha que ficar me bancando. E acaba nos procurando para ir, para ter oportunidades reais. Então, assim, esse atleta, quando a gente tem tempo de trabalhar, a gente consegue encaixar ele nos clubes. Né? O problema é quando esse atleta vem nos procurar em meados de outubro, onde gente aqui do Brasil prometeu que em outubro os clubes estão contratando, chega lá, vê que o clube já está fechado, já está em temporada. Até é importante frisar isso, né? Que tipo, os períodos de contratação realmente que a gente consegue estar empregando o atleta na temporada europeia é o período de julho e agosto, né? Sim. E janeiro e fevereiro, né? Sim. Que são o período de abertura da janela de verão e de inverno da Europa. Não necessariamente a gente não consiga trabalhar em setembro, outubro, novembro, mas tendo a noção de que eles vão embarcar apenas nesses períodos, né? São focos, né? A gente já finalizou a janela de transferência agora, então a gente já está focando para janeiro e fevereiro. Não é uma situação onde o atleta vai viajar em outubro, sim, mas a gente precisa ter esse atleta dentro da empresa já para buscar as melhores oportunidades em janeiro e fevereiro. Porque os pedidos vão vindo. Porque os pedidos já estão vindo. Porque os clubes que iniciaram a temporada agora, vê que não consegue mais contratar, tá tomando sacolada, tá
não tá conseguindo engrenar, ou então contratou um jogador esperando uma coisa, viu que ele não rendeu, Lesionou o craque. lesionou o craque, ou então o craque não é tão craque, e aí quando chega na hora da janela abrir, ele já quer ter os atletas na mão, ele já quer saber quem vai contratar. Já Então, fizeram esses pedidos ao longo da temporada. Da temporada. Em setembro, em outubro. A gente já tá com pedido para janeiro, para o início de janeiro, dia 15 de janeiro, já vai ter atleta embarcando, porque já tem clube buscando. E muita gente que já tá na Europa, às vezes vai pra Europa porque tem uma facilidade, tem familiar lá, tem esse tipo de coisa, ou tem um passaporte europeu, né? Sim. E aí perguntam também, eu com passaporte europeu, o que me facilita para arranjar um clube? Passaporte europeu, eu acho que é um grande facilitador na carreira do atleta que quer seguir na Europa. Por quê? Ele não precisa de visto, e o visto, vale lembrar, que o clube ele não paga só salário, moradia e alimentação, ele paga o visto. Ele tem que pagar imposto para o atleta, pro governo, ele tem que justificar por que aquele atleta é melhor do que o que ele tem ali no país. Então, recai sobre taxas. Então, o passaporte europeu, ele foge disso, ele foge da vaga de estrangeiro. Então, se eu e o Gabriel somos camisa 10 e eu tenho um passaporte europeu, mesmo o Gabriel podendo ser um pouquinho melhor, facilita para mim por eu não estar disputando vaga com ele diretamente, né, por ser questão de estrangeiro. Então, abre mais mercados, né? Hoje na Itália, por exemplo, a gente tem clubes que pedem especificamente jogadores com passaporte europeu, né? Na Alemanha também. Então, abre muito mercado, abre perspectiva para o atleta, numa questão de uma futura transferência. Não ocupa vaga no estrangeiro. Não ocupa vaga de estrangeiro, então é um ponto positivo. Essa situação da vaga de estrangeiro é bom frisar, porque a gente também pede que o estrangeiro, no caso o brasileiro, né, chegue lá muito bem. Porque justamente vai estar disputando as 5 vagas que tem em cada clube, né? Então ele tem que se provar, como o Davi falou, que o clube merece um investimento nele. Então é importante ter esse conhecimento para o cara que quer ir lá para fora, né? Então é por isso que a gente aborda esse tema aqui, justamente para esclarecer. E foi massa que tu trouxe isso aí, porque assim, tem muita dúvida aí em relação ao que é que ele precisa ter para viajar, né? Passaporte é um deles, se precisa ter passaporte europeu ou não e tal. Como a gente falou aqui, não necessariamente você precisa ter o passaporte europeu, mas ajuda. Um segundo ponto também que o pessoal traz é em relação à língua. Em relação ao inglês. Gabriel, como é que é para ir para a Europa? Preciso falar inglês, porque eu não falo nada e tal. O que é que tu acha disso? Cara, é importante, mas não é necessário. O que é mais importante realmente é a vontade do atleta. Literalmente, quem tem boca vai a Roma. O pessoal fala isso e é verdade. A gente tem muito caso de atleta que nunca nem entrou em um avião e fizeram esse embarque, não perdeu nenhum voo, chegou lá certinho, conseguiu se comunicar. Quando é recebido por alguém da nossa empresa lá também consegue se comunicar. Mas sempre é bom ter o quê? O celularzinho ali em mão, para usar um Google Tradutor, para conseguir desenrolar. Não pode ser também aquela pessoa muito tímida, né? Porque senão acaba complicando um pouco mais. Até porque em campo, né, o pessoal vai querer se comunicar com ele. Isso, mas o futebol na Eslováquia aqui no Brasil não tem tanta diferença. 4 linhas, 2 gols e uma bola. Impedimento, juiz. Impedimento, juiz é da mesma forma. Então isso não vai ser nenhum impedimento para o atleta chegar lá e desempenhar o papel. Eu acho que a questão Mas é um facilitador. Do idioma é um facilitador. Hoje a gente fala do passaporte europeu, mas a realidade é que 95% dos atletas que a gente trabalha são passaporte brasileiro. Sim. Não tem passaporte europeu, então isso não é um limitador. E acho que a questão do atleta chegar preparado. Ele tem que, acima de tudo, ele vai ter o passaporte, ele vai ter toda a orientação da nossa empresa, porque a gente só não está ali fisicamente dentro do avião. Mas de orientação, a gente em si, mas a partir do momento que o atleta sai do Brasil até chegar na Europa, a gente está sempre em comunicação. Tem a questão do fuso horário, que 3 horas da manhã são 8 horas da manhã lá na Europa, eu estou acordado no telefone, você está acordado. Quantas vezes a gente não fez reunião 3, 4 da manhã? 3, 4 horas da manhã, então a gente, no momento da janela de transferência, a gente tem esse cuidado do atleta, todo momento está sendo assistido, né? E isso reflete quando o atleta chega lá e muitas vezes fala assim, não preciso nem vocês me ajudem mais não, já resolvi aqui. Então, aquilo, o atleta que tem boca vai a Roma, e a gente fica muito feliz, por exemplo, quando o atleta, ele, mesmo com o contrato assinado, mesmo já bem instalado dentro do clube, ele busca melhorias. Um dos casos é o Radael. É um atleta que, antes de assinar com o clube, ele treinava, né, quando ele passou o período de treino ali dentro do time, ele treinava com o time, mas chegava ao final da tarde, início da manhã, antes do treino, fazia um treino de musculação, fazia um treino de fortalecimento, justamente fazendo 2 períodos,
Enquanto os mesmos companheiros que estavam lá com ele só faziam treino. Ele estava fazendo 2, 3 treinos. E isso refletiu no momento que ele assinou. E aí, esses dias, ele me procurou assim, Davi, eu preciso urgentemente de você. Eu falei assim, é bucho. O que foi que aconteceu? Ele, cara, eu preciso de um professor de inglês. Me arruma um professor de inglês, porque eu preciso desenvolver. Eu falei assim, cara, que bacana. Porque mesmo você já empregado, você poderia muito bem estar ali na sua zona de conforto. Você poderia não estar buscando se desenvolver. E ele falou assim, não, eu quero aprender inglês, porque eu sei que Eslováquia é o primeiro passo, eu vou para outros mercados. Eu não posso ficar dependendo dos outros, eu tenho que estar dependendo de mim. Então é bacana quando o atleta tem essa mentalidade. E é aquilo, não é assim, não é que seja essencial, mas é muito importante. Se você sabe que vai viajar, vá se preparando, vai botando ali vídeo aula no YouTube, vai botando uma série, um filme também em inglês, com legenda em inglês, para ir se habituando a ver outras línguas, né? Estudando, pegando palavras básicas, né? Não, é bacana. E eu acho que, tipo assim, muito desse assunto que a gente tá conversando também, da chegada do atleta, eu acho que tem muito esse pré-embarque, né, que a gente chama. Eu acho que o pré-embarque, ele tem um papel, a família tem um papel muito fundamental, né, na trajetória do atleta. Então, assim, até dentro disso, os pais às vezes acabam vindo falar com a gente, né, atletas que o pai tá mais presente, e perguntam, Davi, Tobias, Gabriel, como é que eu faço para ajudar meu filho a me preparar? O que é que eu devo ou não devo fazer, né? Então, tipo, são situações que a gente vê ali no dia a dia e recomenda. Não, o papel do pai agora é incentivar. O que não pode acontecer é o atleta chegar lá no país e na primeira dificuldade os pais também aumentarem ou amplificarem essa dificuldade, né? Então sempre dar o apoio do atleta continuar, de ter esse respaldo para ele realmente conseguir desenvolver, né? Eu acho que tem muito caso, eu acho que o Davi, Tobias, fica direto ali na transferência, às vezes a gente fala mais com os pais do que com o próprio atleta, né? E aí... Isso é massa porque a gente vê que quando o atleta ele tem esse apoio dos pais, é totalmente diferente. Assim, realmente, ele consegue ter um estilo a mais, consegue ter um amparo a mais quanto a isso, né? E eu sempre gosto de ter uma ligação junto com os pais para conversar também, conhecer um pouco mais desse contexto, para entender. Porque assim, a gente sabe que hoje o futebol é um sonho nacional. Se a gente pega 10 meninos na rua agora, 8, 9 vão dizer, 11 vão dizer que o sonho deles é ser atleta profissional, né? Sim. Mas quando a gente fala de futebol, a gente fala de uma profissão. E a profissão em si, ela é difícil. Sim. Ela tem seus desafios, tem sua concorrência. Então não vai ser uma coisa simples, da noite pro dia. Então é importante que a família entenda isso também e veja o atleta como um profissional, não como um sonhador qualquer que tá ali por diversão, por hobby, né? E eu acho que o papel do empresário é ter esse contato com a família como um todo. E quando a gente fala pais, né, não é só pai, né? Tio, tia, avó, às vezes até mais presente, né? Irmão. Até a gente faz o papel de pai muitas vezes, né? O atleta desabafa. Mas assim, a questão dos pais é muito importante porque quem me incentivou, quem também financiou a minha ida, principalmente o primeiro passo foi a questão dos Estados Unidos, foram meus pais. E meus pais nunca tiveram tanta condição financeira. Mas eles viram que eu estava dedicado, que eu estava buscando aquela oportunidade, que eu estava batalhando, e eles abraçaram a ideia e investiram junto comigo. Então, assim, hoje, tudo que eu vivenciei, eu falo com meus pais que eu sou muito grato, porque eles que proporcionaram. Né? Até porque, na época, eu lembro que tu, além deles te ajudarem financeiramente também falando, tu buscou também fazer algumas coisas aqui no Brasil mesmo, para levantar o dinheiro, para conseguir mostrar que tu tinha esse interesse, né? Quando a pessoa quer, ela consegue. Óbvio que cada realidade é uma realidade, mas... Pode levar 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. A minha realidade demorou 1 ano para eu conseguir fazer o investimento. Então, assim, meus pais abraçaram muito porque viram o que eu estava buscando. Então, eu me lembro que eu fui para uma... essa questão do desenrolado é engraçada, porque eu estava ali procurando trabalho, tinha me formado, né, no ensino médio, mas sempre fui futebol. Eu falei assim, cara, eu vou ver aqui no jornal. Aí abri o jornal, fui ver lá a vaga de panfleteiro. Aí era de uma escola de idiomas aqui de Fortaleza. Aí eu fui lá para me candidatar para ser panfleteiro. E aí quando eu cheguei lá, fui entrevistado, aí o rapaz falou assim, cara, você não é para ser panfleteiro. Você tem potencial, você consegue se comunicar, gostei muito de você e tal. Mas você é panfleteiro não, vou te contratar aqui para ser recepcionista. Então eu já saí de um saláriozinho menor para um salário melhor. E aí fui trabalhando, daqui a pouco ele me falou assim, cara... Não vai ser mais recepcionista, vamos te trazer aqui para ser gerente. Só que já foi num momento onde eu já estava próximo do embarque. Mas eu batalhei, assim, meus pais ajudaram, mas ajudaram porque viram que eu fiz por onde. Então,
foi um grande incentivador e eu acho que a questão da dificuldade ela vai existir sempre. Eu acho que se você olha para a dificuldade e toma aquilo como verdade, você não vai crescer nunca. Então esse foi o primeiro passo aqui, a primeira dificuldade, mas foi só o começo das dificuldades que estavam isso que eu por ia vir. falar, tipo, tem duas situações aí na questão quando você fala do investimento que chamam a atenção, né? Primeiro, que com certeza valeu a pena, apesar das dificuldades que Sim. tu teve lá, acho que só pelas experiências, né? Eu acho que a prova hoje é a própria Triumph. E eu acho que o segundo ponto é como você falou, quem quer vai atrás. Só que tu foi informado, pesquisou, mas tem muita gente às vezes que faz esse esforço que tu faz e acaba caindo em golpe, né? E Tem muito empresário que promete o contrato certo para o jogador. Tem muita gente que manipula o sonho do atleta. Na realidade é essa, é muito E fácil. eu acho que é você... o maior medo da pessoa confiar no nosso trabalho, trabalho. Cara, é o que eu mais vejo no nosso trabalho. É. Todo santo dia tem um caso de um atleta que passou por uma situação dessa, ou tá passando, ou tá no país de destino e falou, Tobias, cara, tô aqui, o cara me vendeu uma situação totalmente irreal com o que tá acontecendo, o contrato certo, salário exorbitante e tal, e quando eu cheguei não era nada disso. Quando você chega no aeroporto não tem ninguém para receber. Acho que, inclusive, hoje mesmo, teve um caso de um atleta que eu tô conversando que ele me falou, pô, cara, eu ia caindo num golpe de novo. Aí o que foi que aconteceu? Um cara aqui do Brasil viu eu jogando no último clube, pegou meus estatísticas, meus material, tudo isso, e falou que um clube da cidade dele tava querendo me contratar, ofereceu um contrato com salário e tal, eu só tinha que pagar a minha inscrição. E aí quase que ele fazia o investimento da inscrição dele, né? Só que antes, como ele tinha caído já em um outro golpe, aí ele foi falar com alguns atletas do clube. Aí ele falou, não, cara, não existe isso, esse cara não é daqui. Uma coisa que me irrita muito aqui, que antes eu achava que era normal, atleta pagar a profissionalização. É um tema até talvez polêmico, mas a gente tem que se posicionar porque um clube pequeno daqui do Brasil, não vou falar do Ceará, falar assim, o atleta tem que pagar para mim aqui 5, 6, 10 mil reais para profissionalizar ele. A realidade é que para você profissionalizar um jogador, as taxas são mínimas. E assim, ou o clube deveria fazer esse investimento e não o atleta. Porque a questão do investimento na assessoria, ela vai muito na questão dos custos para o atleta. Então é o custo o atleta paga a passagem, dentro da assessoria ele paga a moradia, ele paga a alimentação, ele paga o transporte. Então ele tem um aparato onde o investimento é utilizado para ele. Agora um atleta que está aqui no Brasil vai fazer profissionalização para dizer que eu sou profissional, mas não vai nem receber salário dentro do clube, muitas vezes não vai nem jogar, é um golpe. A pessoa agir de má fé. E tem muitas vezes que o atleta faz um investimento, quando vai ver, não faz nenhuma profissionalização, faz um contrato amador com o jogador. Eu acho que o principal que o atleta sempre tem que ficar atento é o quê? Se existe um contrato com a empresa ou não que vai estar prestando esse serviço com você, se tem realmente, o pessoal mostra a cara, mostra os dados. CNPJ, tem já um nome no mercado, está aparecendo, marca reunião. A gente trabalha muito com um atleta de fora do estado, né? A gente é de Fortaleza, mas acho que 90%, 95% dos atletas que a gente embarca é do Brasil todo. Já trabalhamos com atleta de Angola, já trabalhamos com atleta de Portugal. Então, assim, acaba sendo muito virtual. Mas a gente sempre busca dar essa transparência, né? De conversar, marcar uma reunião online, tá mostrando ali nossa cara, mostrando nosso CNPJ, justamente porque o trabalho que a gente faz a gente confia no trabalho que a gente faz porque é bem feito. E a gente sabe que tem esse desafio no mercado já. Então a gente fica muito triste quando vê pessoas que acabam caindo em situações que a pessoa acaba ludibriando de sonho, né? Porque a gente sabe que tá trabalhando com sonho. E você vê muito no perfil do empresário, você vê muito me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Sim. Então assim, hoje, aqui dentro da empresa, a gente trabalha com grandes empresários do Brasil. A gente trabalha com um empresário que a gente fez a transferência do Palmeiras, né, para fora, para o Canadá, teve o atleta do Grêmio para fora. Então a gente tem um nome a zelar e a gente tem que saber o que prometer e o que não prometer. Então, quando o atleta ele nos procura, ele pode ter uma segurança, ele pode ter um respaldo, porque a gente está ali diariamente nas redes sociais, a gente tem os cases, tem questão dos vídeos do YouTube que a gente faz as nossas lives justamente para não trazer só a nossa visão, não a visão do Davi como ex-atleta e não da visão do Davi como empresário e dos meninos como empresário, e sim dos jogadores que compraram a ideia e estão vivenciando isso. Justamente. Então é um trabalho que requer muita seriedade, não é fácil e a gente mexe com sonhos. Então tem que ter muita
muita seriedade nesse momento. Com certeza. Mas eu acho que é isso, né? Pra gente poder bater um bate-papo inicial, o pessoal conhecer um pouco da nossa história, um pouco da história do Davi, que se funde junto com o da Triunfo também, né? E pra gente esclarecer, eu acho que as principais dúvidas. Eu acho que o que a gente trouxe aqui de conteúdo, com o objetivo é realmente tirar as principais dúvidas, falar sobre temas que a gente sabe que sempre a gente recebe todos os dias e deixar tudo mais claro. A primeira edição, né? Primeiro episódio da Triumph Cash. Com certeza de muitos que ele vai trazer aí. A intenção é trazer vários convidados, né? Trazer galera do meio da bola, atletas que hoje são case, quem sabe até o pessoal que está assistindo a live dando tudo certo possa aparecer aqui também, né? De conhecer o nosso escritório, nosso espaço. Aí queria só agradecer a rapaziada que assistiu até aqui e deixar os meninos fazerem a consideração final aí também. Mas é isso aí, eu acho que foi muito bacana a nossa conversa, né? Muito importante em vários aspectos. A gente sabe que futebol é um meio muito grande, que tem muita informação e desinformação, né? Então, a gente trocar essa ideia aqui com o pessoal, que teve ouvindo a gente até agora, ajuda muito, né? E é isso. Agradecer a presença de todo mundo aí, a audiência, né? Quem mais quiser tirar alguma dúvida também, tem nosso Instagram aqui do Davi, da Triumph mesmo também, o meu próprio. Tem nosso site também, que vocês podem entrar em contato com a gente por lá, tá bom? E a gente vai conversando e estamos vendo a melhor situação para cada um. É isso, eu acho que foi um bate-papo muito produtivo, deu pra gente esclarecer muitas coisas pro pessoal, trazer conhecimento. Um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente está sempre aprendendo, né? Mas foi um primeiro episódio bem produtivo. Agradecer também a produção aqui. É verdade. Então, foi top, tá show de bola. E esse é o primeiro episódio finalizado da Triumph Cash. Um forte abraço.